Lembra sempre ficar olhando ali. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bob Danilo da Souza Assessoria Contábil do Grupo Asos e da Upgrau. Olha só, hoje temos um convidado aqui muito especial, é o Neto da Hiperfesta. E olha só, pessoal, hoje eu quero a participação de todos. Temos o Kelvin Soares que voltou do Covid. Isso aí, recuperado. Thiago Souza, é com você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você estar participando de hoje. Eu considero um dia muito especial. Esperei muito por esse podcast. Quero te desejar as boas-vindas nesse podcast. Estou aqui acompanhado pelo meu charmoso Kelvin Soares, que ficou aí alguns dias em repouso, mas graças a Deus, Deus abençoou que ele estivesse aqui hoje. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado especial hoje, o Neto das lojas da Hiperfesta, com 141 lojas em 12 estados. Que maravilha, que coisa bonita, nós vamos entender mais sobre essa história. O Neto, que é casado, eu quero aqui apresentar sua esposa, Cláudia Reis, papai da Késia e do Josué Hermínio, e também vovô do José Marcos, natural de Paranatinga, Mato Grosso. Desde os seus 21 anos ele tem construído essa trajetória que tem sido marcada por muita fé e milagre. Seja bem-vindo, Neto, no nosso podcast Soulcast. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. Será uma alegria, um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em minha vida e através da minha vida, né? Amém. Será uma alegria estar aqui com vocês e poder dividir isso com outras pessoas. Amém. Kelvin, seja muito bem-vindo. Como que foi essa recuperação, essa agonia de ficar em casa? Cara, só Deus pra estar com a gente. Porque ficar preso dentro de um quarto 24 horas por dia, 15 dias, não é um negócio pra qualquer um, não. Não é brincadeira, não? É, Deus acompanha a gente, né? Dá uma tranquilizada, né? Você fica angustiado e você dá uma lida na palavra, dá uma meditada, você vai... Parece que o coração alivia, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Um prazer te conhecer. E saudade, né, de participar aqui do Soulcast. É gostoso, viu, Neto? É um projeto que nós iniciamos no início desse ano. Não iniciamos com podcast, mas depois nós reunimos e vimos que era um formato bacana pra gente conhecer histórias, trajetórias, o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. E ele é um canal para que abençoe outras vidas também com essas histórias. E você é um cara que tem sido abençoado e abençoando outras vidas através do seu testemunho. Eu estava comentando com você antes do podcast como que eu tive o primeiro contato com essa história. Eu estava indo para a Aparecida de Goiânia visitar alguém, não me lembro. E eu estava num dia assim, sabe aquele dia mal que a Bíblia fala que, ó, vai ter o dia mal? Eu estava nesse dia e eu estava na Rádio Vinha ouvindo e você estava contando o teu testemunho, né? Pastor Luiz, vocês lá na rádio. E eu parei o carro. Eu falei, peraí, deixa eu escutar mais o que Deus está falando. Porque é assim que eu escuto quando eu tenho um testemunho de alguém, o que Deus fez. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que convidar ele para contar isso no nosso podcast. Então, por esse motivo, foi Deus que convidou você para estar aqui hoje. Amém. E a gente costuma dizer que a gente gosta de começar do início. Entendeu? Todo mundo que vem aqui fala assim, ó, vamos começar do começo, que é mais fácil. Como que surgiu aí? Conta um pouquinho desse Neto. Neto veio de onde? Como era o Neto na sua infância, a sua família? Nós temos aqui 7 horas de podcast. Fica tranquilo. Só termina quando acaba. Bom, prazer, uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história, Thiago. De fato, eu tenho falado, né, no decorrer dos anos, que a minha vida é uma vida de uma trajetória, né, de fé e milagres, né? Então, eu sou o 7º filho de uma família de 8 irmãos. Eu tenho 6 irmãs e um irmão. E sou natural de Paranatinga, Mato Grosso. E comecei muito cedo a empreender. Eu falo que eu sou um empreendedor nato, né? Então, eu nasci em Paranatinga e tive a felicidade de ter mais 6 irmãos mais velhos do que eu. É o caçulinha da família? Sou o penúltimo. Quase caçula, penúltimo. Eu tenho uma irmã caçula mais nova do que eu. Então, assim, eu fui mais instruído pelos meus irmãos, comecei a ler e escrever muito cedo, e com 6 anos de idade eu já sabia ler e escrever, né? Fui matriculado aos 6 anos de idade, mas quando eu matriculei na escola eu já sabia ler e escrever. Então, eu já empreendia, né? Naquela época eu já fazia laranjinha, din-din, né?
para algumas pessoas que conhecem aí, laranjinha, din-din, geladinho, né? E já vendia isso, né? Fazia à tarde com a minha mãe. Incentivado por alguém ou você que teve assim, não, vou vender din-din? É aquilo que eu tô te falando, é a aveia, né? A aveia sempre foi, entendeu? Não incentivo de ninguém, realmente uma ideia mesmo, um negócio, vou fazer isso aqui e vou vender, né? Caixinha de isopor, né? Alçado nas costas. Calorzão danado. Mato Grosso, né? Mato Grosso, calorzão danado. E eu já vendia as laranjinhas, né? Já vendia ali aos 6 anos de idade. E aos 9 anos de idade, meu irmão trabalhava no supermercado e o dono do supermercado tinha um outro irmão que tinha uma ferragista. Uma espécie de ferragista, caça e pesca, ferragens. Uma loja que tinha muitas coisas, assim, muita diversidade. E aos 9 anos de idade eu entrei nessa empresa. Foi meu primeiro emprego formal. Comecei aos 9 anos de idade, tive minha carteira profissional, minha carteira de trabalho assinada aos 11 anos de idade. Ali aprendi muitas coisas, né? E foram momentos maravilhosos de aprendizado, de ensino. E ali eu comecei a minha trajetória no comércio, né? Então, assim, comecei por aí. Né? Então, trabalhei ali em Mato Grosso, aí saí dessa empresa depois, trabalhei em outras empresas. E em 1993... nós nos mudamos para Goiânia. Chegamos em Goiânia em 1993. Você com quantos anos, você lembra? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 Na anos. adolescência. Adolescência. Me lembro perfeitamente que dia 14 de setembro de 93, nós estávamos chegando em Goiânia, dentro de um ônibus, vindo de Trindade para Goiânia, dia amanhecendo, né, com o coração cheio de expectativa, de fé, de ânimo, de coragem, para uma vida nova, né? Eu me lembro que pra gente mudar para Goiânia, meus pais tinham separado há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, ficaram separados por um período. E quando eles foram voltar, né, quando minha mãe e meu pai resolveram reatar o casamento, né, meu pai falou, não, então vamos vender nossa casa aqui e vamos mudar para Goiânia. Já tinha uma irmã minha irmã mais velha, Clemilda, que já morava em Goiânia, né? E Deus escreve certo por linhas certas, né? Amém. E essa irmã minha, ela veio morar em Goiânia, na casa de um primo nosso, ali no setor sudoeste. E ali ela conheceu Jesus. Esse primo nosso, ele era cristão, evangélico, né? E levou ela para a igreja, né? E ela se converteu. E em uma das viagens que ela fazia, né, sempre para nos visitar ali em Paranatinga, ela acabou nos evangelizando e um dia nos levou para a igreja. Nesse dia nós convertemos 3. Eu, meu irmão e uma outra irmã. Quantos anos? Eu tinha 16 anos, né? 16 anos. Um pouquinho antes também. Pouquinho antes. Eu converti em janeiro. Minha trajetória em Paranatinga, de fato, hoje eu percebo, né? A gente vê que... Depois a gente entende. Entende a mão de Deus, né? Que às vezes ficasse ali, talvez, com as amizades, com tudo que a gente tinha de história ali, né? Da adolescência, talvez não teria permanecido na fé, né? Então, nós nos convertemos exatamente dia 14 de janeiro de 93. Então, dia 14 de setembro de 93, eu estava chegando em Goiânia. Então, assim, né? Eu acho legal que você... Eu acho legal, Kevin, que uma das coisas que me chamou a atenção é que, não sei se isso é intencional, se isso é nato seu, mas você guarda as datas, né? É interessante isso. Da história. Que são coisas que marcam a vida da gente, né? São marcos que a gente não esquece. Não esquece. Então, essas datas eu tenho... Eu vi o pastor Luiz contar uma piada esses dias, né? Que eu achei muito legal, né? Então, isso aconteceu comigo, né? Quando eu fui nascer, Deus falou assim, você quer ser bonito ou ter uma boa memória? E eu nunca esqueci disso. Boa! Eu acho que eu tô nessa piada também. Legal, aí eu acho que, assim, aí esse momento que você encontrou Deus foi quando você percebeu que as coisas começaram a ter novidades na sua vida. Na verdade, quando nós fomos para a igreja, né? Quando nós nos convertemos, quando nós encontramos Deus e Deus nos encontrou, né? Encontrou a minha família. Minha família é uma família muito católica, né? E minha mãe, uma mulher de muita fé, né? Bem católica, de muita fé. Mas, assim, nós éramos cristãos, mas nominais, né? Digamos assim, né? Não tinha nenhuma uma vida de prática de fé mesmo, né? Então, entendi. Quando de fato nós nos convertemos, Deus mudou a nossa história, né? Nossa história existe um antes e um depois, né? Depois de Deus. Porque a nossa vida ali em Paranatinga, né? No Mato Grosso, é uma vida sofrida, né? Eu tenho lembranças de muito sofrimento, né? Pobre, uma família humilde, família grande, entendeu? Logo quando a gente estava na adolescência, meu pai se separou da minha mãe. Os mantenedores da casa vieram a ser eu e meu irmão. Meu irmão tem um irmão que é 3 anos mais velho do que eu, né? E ele é policial militar aqui em Goiás hoje, também mora aqui, né? Mas quem manteve a casa nessa época foi eu e meu irmão, né? Então mantive a casa com a minha mãe. O que ajudou, né? Essa experiência, o que ajudou você, eu acredito que tem ajudado, né? Essa experiência ajudou você nós vamos falar disso, a construir
esse império, eu diria um império, né, de bênção. Essa base, né? Essa base veio daí, né? Daí, sofrimento. Apesar de ser dura, mas foi uma base construída com sustentabilidade, né? Exatamente. É o que você falou, na hora que a gente tá passando o problema, você não entende. Não percebe. Depois você vai Você entende né, assimilando. Que sua vida. Exatamente. E aí você ficou na igreja, aí demorou quanto tempo para você encontrar sua esposa? Aí, nós chegamos em Goiânia em eu acho que naquela semana que nós chegamos em Goiânia, eu já a conheci. Ela já fisgou. Ela já a conheci, né? E o relacionamento foi rápido. E foi muito rápido. Eu sou muito imediatista, né? Eu costumo dizer que eu sou aquele cara que ora agora para receber, né, agora, né? Para receber hoje mesmo, Então, assim, eu a vi, nós começamos, né, um processo de namoro, de corte ali, de namoro, né? Mas isso já na igreja, na videira? Não. Quando eu cheguei para Goiânia, eu não fui direto para a videira. Na verdade, eu fui para a Assembleia de Deus. Eu me converti lá no Mato Grosso, lá em Paranatinga, nós nos convertemos na Assembleia de Deus. Então, quando eu cheguei em Goiânia, trouxe uma carta de recomendação do meu pastor e tal, e fui para a Assembleia de Deus, né? Uma igreja de bairro, uma igreja aqui de Goiânia, do Parque Ateneu. Foi onde eu a conheci, né? Onde eu conheci minha esposa. Então, assim, fui presidente de mocidade por um período lá, e sempre envolvido na igreja, sempre trabalhando, sempre... Isso, o espírito de liderança já acompanhava você desde a adolescência. Como? Espírito de liderança já acompanhava você desde a adolescência. Sim. Sempre fui, né, chamado por Deus para ser líder, né? Amém. Então, assim, eu me lembro que um dia, você me falou um negócio, eu me lembrei, né, de um fato. Um dia nós fomos orar, né, e um irmão, né, ele profetizou para mim, né? Eu cheguei para ele, o irmão querido, a gente orava sempre junto com ele. E eu falei para ele, olha, irmão, eu fui levantado como vice-presidente da mocidade, né, na época, logo que eu cheguei, né? E ele orando por mim, falou, você vai ser presidente. Poucos dias depois se concretizou, né? Houve uma eleição lá e era feito por pleito de eleição e eu fui, né, presidente da mocidade. Então sempre fui líder, sempre exerci um cargo de liderança. Em várias áreas onde eu estive, sempre tive um cargo de liderança, né? Então eu era líder, presidente da mocidade, né, e com a minha esposa. E quando a gente resolveu realmente assumir um compromisso, né, foi muito rápido. Nós resolvemos em dezembro assumir um compromisso, noivamos em março e casamos em junho. Então, no período de 6 meses, nós estávamos... É imediatista mesmo, não é verdade? Ô, Bob, depois eu quero que você sobe um pouquinho o ar-condicionado, porque o nosso convidado especial nos informou aqui que ele tem um frio. Não, mas agora tá legal. Tá legal? Agora melhorou. Mas você só sobe ele para ele jogar o ar para cima, isso. E você chegou em Goiânia e foi trabalhar com o quê, Neto? Cheguei em Goiânia... Quando eu cheguei em Goiânia com 17 anos, a minha irmã mais velha, a Clemilda, que foi quem, né, te recepcionou, trouxe a gente pra cá, ela trabalhava numa empresa no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, com a Rua 4, chamava Brasifone. Essa empresa era uma empresa que vendia linhas telefônicas. Que era o grande negócio da época. Na época era, né, cotava em dólar, então assim, eu lembro que eu vendia linha telefônica, né, parcelada em 24 meses, 36 meses. Então, era um carro. Era, exatamente, era preço de carro, exatamente. E eu me levantava de manhã, né, tipo 4 e pouco da manhã, né, chamava alguns jovens para ir orar, 5 horas a gente estava na igreja orando. Amém. E quando era 6 horas eu já ia para casa, já me arrumava e já ia para pegar o ônibus para ir trabalhar. Então 7 e pouco a gente estava na empresa, tínhamos uma reunião diária, todos os dias a gente se reunia lá, e eu lá com 17 anos, no meio de uma pancada de gente lá, né, então tinha muita gente de todas as idades e tinha uma equipe de venda muito boa e a minha irmã comigo, né? Então a gente tinha essa reunião diária. Depois dessa reunião a gente saía pro campo. Então a gente escolhia um bairro aleatório, entendeu? Então vamos para tal bairro. Eu vi que vocês estão aqui pertinho da Avenida D, né? Às vezes a gente vinha aqui para T7, descia no ônibus ali na T7, descia num ponto na T7 e ia bater de porta em porta, comércio em comércio, casa em casa, tentando vender uma linha telefônica, tentando vender. E, às vezes vendia, às vezes não vendia, né? Hoje as pessoas pensam, mas é muito fácil vender um telefone. Naquela época, vender um telefone era um desafio. Era caro, né? Era caro. Era caro, objeto todo mundo queria, mas ninguém tinha condição. Não tinha condição. Era que parcelava 24 vezes. 24 meses, era assim, coisa... uma linha telefônica naquela época era coisa de patrimônio. Era patrimônio. Tava no imposto de renda. Você comprava uma ação da Telegoiás, né? Então, assim, você se tornava um acionista. Da empresa. Exatamente. Então, assim, aí a gente ia vender, né? Eu ia ali trabalhar, vender, captar clientes e tal. E eu me lembro que no decorrer dessa história, a empresa implantou vendas de antena parabólica. Isso lá em 93, 94, né? Então, a tecnologia da época para TV era antena parabólica, né? Só as grandes cidades detinham um sinal, né?
TV a cabo. Para TV, né? Para TV analógica, né? Que hoje já é digital. Então, naquela época, ele lançou a antena parabólica. E eu me lembrei, falei, peraí, Paranatinga, todo mundo em Paranatinga que tinha uma TV, tinha uma antena parabólica. Eu falei, vou em Paranatinga vender antena parabólica, né? Que negócio maravilhoso, né? Eu vou chegar lá, vou arrebentar a boca do balão. Já viu a história do cara que foi mandado para um país, né, para vender sapato, onde todo mundo era descalço, né? Então, ele chegou lá, todo mundo descalço. Na verdade, a empresa mandou 2. Né? O primeiro chegou, todo mundo descalço, ele ligou para a empresa e falou, cancela o projeto. Ninguém aqui vai usar sapato. Todo mundo aqui anda descalço. Né? Cultura. Passou uma semana, mandou o outro, né? Chegou lá, o outro chegou, falou, olha... Pode mandar a minha mudança para cá. Gostei demais daqui. Eu vou vender muito sapato aqui, porque todo mundo aqui anda descalço. É uma questão de visão, né? Entendi. Perspectiva. E aí, cheguei em Paranatinga, né? Todo mundo precisando de uma antena parabólica, digamos assim, né? Mas eu fiquei lá uma semana tentando vender antena parabólica e vendi uma antena parabólica apenas. Mas uma grata surpresa que meu ex-patrão, o último patrão que eu tive lá em Paranatinga, ele me chamou e falou, por que você não monta um escritório de compras para mim em Goiânia? Ele já comprava em Goiânia. Era uma espécie de supermercado, né? Um supermercado, ferragista, ferragens, era um outro patrão, não é o primeiro lá dos 9 anos de idade, não. E aí ele fez a proposta para mim Você é um representante. me tornar comprador dele aqui, montar um escritório e tornar comprador dele. Né? Comprava, ele mandava um caminhão, ele tinha um caminhão na época, mandava um caminhão, eu comprava, enchia o caminhão, lotava o caminhão e mandava o caminhão de volta, né? E eu lembro que isso foi uma bênção, porque assim, olha, eu saí da Brasifone, tentando vender telefone, tentando vender antena parabólica, literalmente no sol, chuva, muito sofrido. A compra, o escritório de compras, acompanhar o caminhão, carregar ali, não era fácil não, era trabalhoso, mas o ganho era bem melhor. Eu lembro que logo no começo, das primeiras cargas que eu fiz, eu detinha, era uma comissão, eu era comissionado, eu detinha um salário de uns 10 salários mínimos na época. Nossa. Então mudou minha história, me possibilitou até casar, né? Que eu animei para casar, né? Eu com 19 anos, né? E ela com 16. Né? Então... Imediatista. Nos casamos e eu trabalhei com ele por um período mais ou menos de um ano, né? E um ano e pouquinho, cheguei em São Paulo, fizemos compra em São Paulo, comprava no DAI em Anápolis, comprava nos atacados em Anápolis, comprava nos atacados aqui em Goiânia. Mas em 94, Thiago, Kelvin, vocês são mais novos do que eu, bem mais novos do que eu, né? Não sei. Mas em 94, 93, 94, a inflação era loucura, 80%. Né? 80% ao ano, ao mês, perdão. Então, assim, era aquela coisa louca, né? Montanha russa. Então, eu lembro que o meu patrão logo ele não conseguiu sobreviver, né? A empresa dele veio a falir, a fechar, né? E aí, eu tinha muito conhecimento nos atacados ali em Campinas, né? Então, eu comprava muito aqui em Campinas, era um polo atacadista. Goiás sempre foi um polo atacadista, entendeu? Para o centro-oeste, para o norte, né? Isso. Localização geográfica. E aí, eu tinha muito conhecimento. Eu falei, e agora, né? Eu falei, agora eu tenho que procurar um emprego, né? Fechou a empresa, eu tenho que procurar um emprego. E eu comecei a procurar emprego nos atacados onde eu era cliente, né? Então, eu tinha um bom relacionamento. O pessoal te conhecia. O pessoal me conhecia e eu bati nas portas lá, né? E eu lembro que eu bati numa porta, né? Tipo assim, falei no atacado lá, né? Falei, olha, tô precisando, quero ser um vendedor aqui, vendedor de balcão. Né? E falou, não tem vaga, mas tem venda externa que tem sempre, né? Tem sempre uma rotatividade. Me colocaram para falar com o moço, que o nome dele é Medeiros, eu nunca esqueci, né? E eu fui fazer entrevista com ele, já subi lá em cima, já fui fazer entrevista com ele de imediato, não deixei currículo, nada, já foi coisa de imediato, né? Sentei na frente dele para ele me entrevistar e ele comecei a conversar, contar um pouco da minha história para ele, né? Com 19 anos de idade, ele recém-casado, né? E contando para ele e tal. E eu me lembro de algo que ele falou que marcou minha vida, nunca esqueci disso. Ele falou assim para mim, ele virou e falou bem sério para mim, olhou nos meus olhos e falou assim: você é um vencedor nato. Amém. Você recebeu. Recebi aquilo, né? Recebi aquilo e falou: olha, eu não tenho emprego para você, mas eu tenho um amigo que tá precisando. E me indicou um rapaz que era ex-funcionário dele ali, que trabalhou junto com ele ali, um ex-parceiro dele, que estava montando, né, um departamento comercial de uma indústria de prato de papelão. Isso em 1995. As festinhas na época eram os pratos de papelão. Veio a memória agora. Então, naquela época não existia prato de isopor, por exemplo, que é uma novidade de 10 anos para cá. Entendeu? Mas não existia. Prato acrílico existia, mas era muito caro. Então, o que é que tinha nas festinhas? Prato de papelão. Então, eu conheci o Samuel, né? Que o nome dele era Samuel Morse. Eu conheci ele me entrevistou, né? Me contratou. E eu passei a ser uma espécie de representante, né? Para vender prato de papelão. Então, assim, a celulose vinha, a placa de papel vinha do Paraná, né? Cortava aquilo,
né, e prensava numa prensa quente, né? Prensava fazendo o formato do prato de papelão. E eu embalava pacote com 10 e pacote com 100, fardinho com 100. Né? E aí eu vendia isso em casa de embalagem, supermercado. Casa comecei... de festa. Casa de Você já festa tinha não existia ainda. Era um carro e aí você saía no carro. O carro, uma pastinha, saía no carro, né? E aí eles começaram a montar uma parte de festa também, alguma coisa de festa. Né? Foi quando eu fui conhecendo o ramo de artigo de festa, né? Então, meu alvo na época, como representante, como vendedor, era vender no supermercado, numa padaria, numa casa de embalagem, vender um expositor, chamava de expositor, né? Era uma espécie de uma ponta de gôndola, um expositor. Que era a sua vitrine. Tinha o nome da empresa Sim. em cima, e ali naquele expositor eu colocava pratinho, copinho, balão, né? Velinha e o prato de papelão, entendeu? E eu comecei ali em 95, viajando no estado de Goiás, viajando... A minha filha nasceu, né, eu fiquei de 95, final de 95 ali até 97, né, minha filha nasceu em março de 97, e eu lembro que minha esposa de resguardo e eu viajando aqui, viajando para o interior, São Miguel do Araguaia, né, tinha uma rota que eu fazia. Então eu vim nessa trajetória aí, né, trabalhei até 97 nessa empresa. Quando foi mais ou menos junho e julho de 97, eu falo que foi um sentimento gerado por Deus, né, de fato foi algo que Deus moveu no meu coração. Eu não quis mais trabalhar de empregado. Me deu um santo desespero. Falei, não quero mais. Eu desde os 9 anos... Desconforto. Essa é a palavra. Um desconforto de estar trabalhando de funcionário. Né? Eu com 9 anos de idade já trabalhava de funcionário, com 11 anos carteira assinada, com 21 já estava com desejo. Até porque eu imagino que as suas atitudes não eram de um conformado como funcionário. Você já por um bom tempo você já lidava como um empresário ali, mas... debaixo de uma outra pessoa, né? Já tinha uma visão empreendedora, né? Onde eu tinha passado todos os empregos que eu passei, eu deixei portas abertas, o Senhor me abençoou e eu fui bem sucedido, né? Com todos os patrões que eu tive. Então, assim, com 21 anos de idade, houve esse desconforto. Falei, vou parar, não quero trabalhar de empregado mais. E houve uma oportunidade no Parque Ateneu de um mercadinho, né? De um cliente meu que ele tinha mudado para um outro ponto, né? Um ponto maior, um ponto melhor também, uma rua melhor. E ele tinha deixado vago o ponto dele. Eu atendi ele nesse pontinho, né, na rua 3. Na rua 3 do Parque Ateneu. E ele tinha deixado nesse ponto um caixa, um check-outzinho, bem, tudo velho, um negócio bem assim, bem, né? Ele já deixou porque não prestava mesmo. Bem rústico, ele deixou porque já não prestava mesmo. Não servia nem para levar para o outro mercadinho dele. Não foi um ganho, não. Não. Porque ele deixou lá. Prezado mesmo. E aí, ele deixou lá um balcão de margarina, né? Um balcão que a gente usava para pôr produtos refrigerados, esse caixa e algumas prateleiras, umas prateleiras antigas, umas prateleiras que você usa em dispensa, né? E aí, tá lá, ele uniu aquelas prateleiras, tava lá aquele negócio lá parado. Eu cheguei nele e falei, você não me aluga aquele negócio? Ele falou, alugo, né? E nós combinamos ali o aluguel e tal, e eu comecei. Cheguei no meu patrão, né? Eu trabalhava com ele, cheguei para ele e falei, olha, tô com vontade de... Nessa época, eu tinha um Escort, né, eu não lembro nem o ano do Escort, que era 1988 o Escort. O Escortzinho vermelho, que é o carro que eu viajava como representante, né? E aí o meu patrão na época... Era aquele Escort Hobby, né? Não era quase igual o Hobby. Eu tinha vontade daquele Escort Hobby quando era menino. E aí ele ficou com dó de mim, com o Escortinho, eu viajando e tal. Um dia ele dirigiu esse Escort, ficou com dó de mim e falou, vamos trocar esse carro seu. Tinha 4 meses que eu tinha comprado, a empresa tinha comprado num leasing. Na época não era nem financiamento, era leasing, porque a economia era muito volátil, né? Estável. Então, ele comprou pra mim um Golzinho 1997, o Gol MI, um Golzinho bola. Assim que o Gol ficou, né, mudou aquele modelo mais redondinho e tal. Tinha 4 meses que eu tava usando o Gol. Sensação. Tinha pagado 4 parcelas. Eu tinha vendido o Escort, dado de entrada no Gol. 4 meses que eu estava pagando a parcela do Gol, né? E aí veio esse desconforto, esse sentimento de deixar de ser empregado para trabalhar para mim mesmo. O que eu tinha na época de patrimônio? O Gol era a única coisa que eu tinha. Cheguei no meu patrão, falei, contei a história pra ele, tem oportunidade de montar um mercadinho assim, um verdurão, né, e tal. Pega e paguezinho. Ele falou, não, pode dar andamento. Eu falei, vou ter que vender o carro. Ele falou, não, eu compro o ágio do carro. E ele comprou, pagou todas as parcelas que eu tinha pago, o ágio. Eu me lembro que na época, R$6.000. Essa conta deu R$6.000. Eu tinha R$2.000 de vale na empresa. Né? Que a gente sempre, funcionário, você já viu, né? Sempre há um descontrole, casado, pai de família e tal. Então eu devia R$2.000, abateu os vales, né? E sobrou para mim R$4.000. Com esses R$4.000, eu comprei um Fusca ano 1972, fui na Feira da Marreta. Sabe onde é a Feira da Marreta? O nosso escritório era na Boa Ventura. Hoje era feira... na praça da Feira. Não, mas antigamente era embaixo. Não era na era lá.
Hoje ela é na pecuária. Exatamente. Cheguei lá na feira da Marreta, tinha um Fusquinha pra vender lá, ano 1972, paguei R$1.300 no Fusca. Comprei esse Fusca, dos 4.000 sobrou 2.700. Desses 2.700 eu dei entrada num freezer, né, um freezer horizontal, uma balança eletrônica, né, e comecei a montar o PegPag. Então, assim, comprei mercadoria. Na época existia um atacado em Goiânia, né, em Goiás, era em Anápolis, na verdade. Um atacado chamava Elo Atacadista. E o Elo dava 42 dias de prazo. E eu fui e comprei R$7.000 de mercadoria no Elo, tendo menos de... Na época tinha sobrado para mim uns R$1.300, R$1.400 que tinha sobrado para mim em dinheiro. Eu comprei a mercadoria e comecei o negócio pela fé e pela coragem. Por isso que eu falo que a minha história é marcada de fé e milagres, porque, de fato, eu vivenciei e vivencio até hoje milagres, fé e milagres. Então, você pensa bem, eu tinha 1.000 e pouco para pagar 7.000, né? E eu lembro... Ou seja, te cortando um pouquinho, para empreender, precisa ter coragem e sensibilidade de ouvir o Senhor. O desconforto, que hoje você entende... que é um desconforto que Deus estava te falando. Pode ir, meu filho. Tiago, sempre vai haver duas vozes. Na minha trajetória de vida, na minha história, sempre houve duas vozes. A voz do desânimo, a voz da apatia, a voz do medo, a voz, né, da covardia. Mas você precisa ter ouvidos espirituais e fé. Ouvidos espirituais e fé para acreditar. Fala, não, eu vou dar o passo. Né? Então, até meu pastor fala que quando uma porta se abre diante da gente, a gente tem que ter fé e tem que entrar nessa porta. Tem muita gente que a porta se abre e ele não tem fé, não tem coragem, até quer, mas não tem, né, a iniciativa de fazer aquilo, né? Quando Jesus curou aquele homem lá no tanque de Betesda, se eu não me engano, né? Isso. Que ele falou, levanta, toma o seu leito, né? Levante e carrega. Quer dizer, não só curou ele curou, mas deu também a força para ele pegar o leito dele, pegar a cama dele e carregar. Então, assim... Sempre tem, né, o poder de Deus na nossa vida. A bênção vem com compromisso. Vem com a ação de você fazer, ter aquela ação de pegar aquilo ali. Então, assim, né, em 97, ali nessa situação, né, dei um passo de fé. Dei um passo de fé e comecei o PegPagzinho. E como que era a sua esposa? Eu não quero te atrapalhar no seu raciocínio. Mas ela assinava toda essa loucura? Porque é loucura. É loucura. Você saiu da zona de conforto. Eu louvo a Deus porque, assim, na minha trajetória de vida, hoje eu saí da oração, né, eu tenho um hábito de orar todos os dias pela manhã, eu saí da oração hoje agradecendo a Deus, com o coração grato, porque na minha trajetória de vida, Deus sempre me cercou de pessoas, sabe? Pessoas que foram bênção, canal, instrumento na minha vida, né? E a minha esposa é essa pessoa, né? Essa pessoa que sempre acreditou comigo, que sempre entrou comigo, sempre lutou comigo, né? Essa semana nós demos um passo de fé, né? Uma aquisição de um negócio, né? Eu até falei para ela, você me surpreende com a sua fé. Então, às vezes eu sou até desafiado por ela. Não é que ela só ia, não é que ela só assinava, não. Ela às tá vezes junto. Tá junto, desafia ali, vai junto, anda a segunda milha. Então, assim, para mim, entendeu? Ela é bênção de Deus e não seria o que eu sou sem ela. Eu tenho certeza que isso te facilitou a falar assim, tô indo. Vou nessas loucuras minhas aqui. Não, ela entrou comigo de cabeça. Pra você ter uma ideia, montamos o PegPag. Inaugurei o PegPag dia 1º de agosto de 1997. A minha bebê... A data. Ele é bom de data. A Késia tinha 4 meses. 4 para 5 meses. Ela nasceu em março. Então, assim, a Késia tava bebezinha. E eu saía para ir pro Ceasa, né? Para ir para Campinas fazer compra no Fusquinha, que eu tirei o banco de trás do Fusca. O que eu carregava no Fusca ali? Eu carregava ali atrás do Fusca, eu carregava a mercadoria no banco, onde era o banco de trás, e no capô, né? No capô ali na frente ali. Então, e a minha esposa algumas vezes precisava ficar com a neném, né? Nós não tínhamos funcionário, não tinha funcionário em casa, não tinha funcionário. Nós tínhamos até uma amiga nossa, né? Elivane, que hoje mora na Itália, né, que nos ajudava. Ela trabalhava conosco um período ali, ajudava a gente em alguma coisa, mas pensa, com uma bebezinha de 4 meses, ficar num caixa, sentado num caixa, atendendo e cuidando. Então, assim, a minha esposa sempre foi muito parceira, muito, muito mesmo, né, do meu lado ali, acreditando em tudo. Então, nós começamos o PegPagzinho em 97, pela fé e pela coragem. Né? Começamos, fui lá, comprei, montei, fizemos compra no Ceasa, colocamos as verduras e o ponto era muito ruim. Sabe assim, se você olhar comercialmente, é uma rua sem saída. Literalmente das duas pontas. A pessoa tinha que ir lá pra comprar. Tinha que ir lá. Olha, então, assim. É Deus. A Maura Lima aqui falou que lembra do neto da época do supermercado no Ateneu. Morava próximo. Olha aí, tá vendo? Que legal. Hoje lá ela falou que é uma academia.
No mesmo local. Hoje, esse já é o ponto melhor, vou chegar nele. Esse é o segundo onde tem academia. Ah, sim. Talvez ela não lembre do primeiro. O primeiro na Rua 3. Esse é onde é a academia hoje, é na Rua 201. Né? Esse prédio da academia é meu, inclusive até hoje, porque é um marco na minha vida, né? Foi o meu primeiro imóvel que eu comprei. É o seu queridinho ali. Não mexe nele, não. Exatamente. Então, assim, mas na Rua 3, onde eu montei, uma rua que não tinha saída. Entendeu? Então, assim, ela começava num... Era uma rua curtinha, um negócio assim, bem... Olha, comercialmente falando... Não era viável. Improvável dar certo. Entendeu? Eu com 21 anos de idade, minha esposa com 19, né? Uma bebê nova, sem recurso, sem condição financeira nenhuma. O país passando por uma instabilidade econômica violenta. E ali você fala assim, vou começar um negócio. O pior momento de começar um negócio, você foi onde você começou. Na melhor rua do bairro. Foi onde eu comecei. Então, assim, e eu lembro que quando completou um ano, fez um ano de PegPag, né? Sofrendo, lutando, abrindo, fechando, de domingo a domingo, né? Então, eu trabalhava domingo até as 13 horas. Então, eu ia de segunda a sábado até a noite, até 9 horas da noite, domingo até as 13, isso de domingo a domingo. Quando completou um ano, eu falei, vou fazer um balanço. Fazer um inventário, né? O balanço na época. Contei todas as mercadorias que tinha, pesei todas as verduras que havia na banca, tomate, cebola, batata, pesei tudo. Fiz um cálculo, né? Fiz um cálculo, o que estava me sobrando, o que estava dando aquele PegPag. E foi uma surpresa para mim, uma surpresa muito negativa, né? E de fato a minha vida já era sofrida, porque assim, para mim empreender, e eu sempre tive essa visão comercial e foi muita austeridade. Então, assim, com um ano de PegPag, eu costumo dizer que eu não tomava refrigerante lá no PegPag. Eu deixava para tomar refrigerante na casa do meu sogro. Meu sogro foi um pai para mim, né? Meu sogro, ele faleceu... superiores, da hierarquia e tal. E quando eu casei com a minha esposa, né? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, a primeira vez que eu levei ela na porta da casa dela, ele olhou pra mim, olhou pra ela e só falou assim pra ela, Cláudia, Cláudia. Desse jeito, eu nunca esqueci disso, né? Então, assim, foi a forma dele chamar a atenção, tipo assim, o que você tá fazendo com esse rapaz aí na porta, né? Mas depois que ele me conheceu, ele virou meu fã. Então, assim, ele me considerava um superior dele. Isso deu muito certo, sabe? Eu e o meu sogro tivemos um casamento muito bom. Eu e meu sogro, nós nunca brigamos. Então, assim, convivemos por alguns anos juntos e, assim, foi um negócio muito positivo. Então, assim, ele me considerava como um superior, me respeitava, né? Me ajudou muito financeiramente no começo. O que ele podia fazer, no pouco que ele tinha, ele dividia comigo. Então, assim, ia comigo para Campinas, ia comigo pro Ceasa, né? E me auxiliou muito, muito mesmo no PegPagzinho. Então, fiquei no PegPagzinho, né? Fiz o balanço por um ano. Quando terminou o balanço, o que estava sobrando? Olha, são coisas que marcam a vida da gente. Isso foi em 1998, né? Eu comecei em 97, 98. Exatamente com um ano. Em agosto de 98 eu fiz o balanço. 12 meses depois de aberto. Salário mínimo. Pode procurar aí no Dr. Google aí. R$130 salário mínimo da época. Sobrava para mim R$65. Meio salário mínimo. Eu era representante, eu tinha um compromisso com a empresa que eu trabalhava. Meu patrão tinha um compromisso comigo de um salário de R$1.000 na época. Eu tinha 10 salários mínimos. Basicamente, né, 10 salários mínimos, um pouco menos ali, mas ele tinha um compromisso comigo. Quando a minha variável, meu fixo não dava, né? Ele complementava. Meu fixo com a variável não chegava nesse valor, ele complementava. O mínimo que eu recebia era R$1.000.
E foi uma pessoa também, meu patrão, né, Daniel Landi, foi uma pessoa que acreditou em mim, sempre apostou em mim, alguém que eu tenho uma gratidão muito grande mesmo, porque eu falei pra você, hoje eu saí da oração com o coração grato, porque Deus cerca a gente com pessoas. Porque ontem eu falava isso pra uma pessoa, falava, olha, Deus só nos dá coisas boas, mas às vezes a embalagem, você olha pra embalagem, às vezes o presente que tá lá dentro é um bom presente, mas às vezes a embalagem é ruim. Então eu falava, Oi. Oi, som. Ó, Oi, som. pede pra segurar a história até voltar. pede pra eles falarem aí onde que nós paramos, né? Você tava voltando... Não, mas aonde aí no áudio aí, aonde... Já voltou. Já voltou. Voltou? Eu acredito que você foi... Se algum ouvinte puder nos... pode voltar eu acho que foi no momento que você foi lá no seu patrão. Isso. Depois que você decidiu vender, você Fiz o vou balanço. voltar no meu Depois que a sua patrão. mulher comemorou aquele suprimento. Fiz o balanço, entendeu? Sobrando meio salário mínimo, né? Fui no meu patrão, sentei com ele, contei a história pra ele, ele falou, pode vender. Pode vender que eu vou dar emprego pra você e pra sua esposa. E eu vim dentro do Fusquinha, né? Ali na T63, andando por ali, indo pro lado do Parque Ateneu, fazendo os cálculos. Pensei comigo, né? Vou voltar a ganhar 1.000. Tô ganhando, eu e a minha esposa juntos ganhando 65 por mês, né? Sobrando 65 por mês, meio salário mínimo. Então eu falei, eu vou ganhar 1.000. Se ele contratar ela, ele falou que ia contratar eu e ela, né? Se ele contratar ela por por 2 salários mínimos, já dá 260. Então, nossa renda vai para 1.260. Esses eram os seus planos. Esses eram meus planos. O Provérbios 16 estava ali. O coração estava fazendo plano. Fazendo planos. E aí cheguei, contei pra ela ficou super feliz e começamos até a contar para alguns clientes mais chegados, olha, nós vamos vender o Pega e Paga e tal, vamos voltar e tal. Uma semana depois ele me chamou. Cuidado com esse fio, pode ser ele que tá fazendo idade lá. Entendeu? Okay. É que você tá mexendo, pode ser isso. Uma semana depois ele me chamou. Me chamou e ele tinha um outro sócio, né? Ele me chamou e falou, olha, eu tô com dificuldade de cumprir aquilo que eu te prometi, né? O meu salário de R$1.000 era muito próximo ao Prolabore deles. Que era 1.200 o Prolabore deles. E ele achava eu um funcionário caro, de certa forma, né? E aí eu pensei, né? Ele falou, olha, eu tô com dificuldade de cumprir aquilo que eu prometi e me aconselhou. Ele sempre teve bons conselhos, sabe? Foi uma pessoa que investiu em mim, entendeu? Investiu, um mentor, um pai, um mentor. E ele me aconselhou, falou, faz isso, isso, isso. E eu saí dali com o intuito de praticar aquilo. E eu lembro, Thiago, que eu pagava de honorário contábil. Você é contador, você sabe disso, né? Se fosse talvez a contabilidade Souza, não sei se eu teria conseguido o benefício que eu consegui com o meu contador lá da época, viu? Eu acho que vamos ver. Vou contar para vocês verem. Eu nunca esqueço do meu contador, no Raimundo, né? Então, assim, às vezes contando, eu nunca falei o nome dele, mas foi esses dias para trás, 2019, na verdade, né? 2020, quando estourou a pandemia, nós fomos fazer uma viagem de cruzeiro e encontrei ele nessa viagem de cruzeiro. Que coisa boa. A gente embarcou junto no cruzeiro e tal, e eu lembrei dele ali, a gente conversou e tal, foi uma grata surpresa para mim. Muitos anos sem vê-lo, né? Mas eu lembro que o Raimundo era meu contador, e o Raimundo, ele cobrava meio salário mínimo de honorário. Eu cheguei nele e falei, Raimundo, não tô dando conta de pagar meio salário mínimo de honorário. Preciso que você faça esse negócio pra mim por 1/4 do salário mínimo, né? 25% do salário mínimo. Ele topou e fazia pra mim. Ele deixava juntar 4 meses de honorário pra dar um salário mínimo. E fazer uma poupancinha forçada. E ele ia lá, pegava a esposa dele, ia lá no meu Pega e Pagzinho, fazer uma compra. Eu não pagava ele nem dinheiro.
Tanto que ele foi benção. Tô falando pra você que eu fui cercado Nós de fizemos pessoas. isso com 2 clientes no começo, lembra? Aham. Até pouco tempo de fazer ano isso. passado. Até o ano passado. Tá vendo? Isso é bênção. Eu lembro do tempo que nós queríamos um açougue. Você lembra? Só pegar picanha lá. Só pra pegar picanha. Só ficar pensando qual cliente que eu vou prospectar pra fazer a compra desse É mês. verdade. Mas ele fez isso. Topou o desafio. Topou o desafio. E lá fazer a compra ajudou demais. Demais. Não, foi... Porque aí você Fator ganhava de também o preço sobrevivência. do custo. Você pagava preço de custo, jogava mais e pagava Exatamente. o contador. Fator de sobrevivência. Cheguei no Edmar, que era o dono do imóvel que eu tinha lá, o Peg Pagzinho, eu pagava R$200 de aluguel pra ele. Falei, Edmar, não posso te pagar 200, posso te pagar 150. Ele topou. Beleza, baixou pra 100, economizei R$50 por mês do Você começou de aluguel. a aprender a negociar. Eu comecei a baixar meu custo fixo. Negociando meu custo fixo ali, né? Então, baixei o aluguel, baixei o honorário contábil. Não aprende isso aí não, viu, pessoal? Isso aí, essa parte aí, vocês pulam com o contador, viu? Olha, algo, assim, são conselhos, Thiago. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, Era vendido. era vendido, não era dado. Mas isso é uma mentira. A Bíblia diz que na multidão de Conselhos conselheiros, da sabedoria. a sabedoria. Então, assim, os conselhos que o Daniel me deu sempre foram conselhos bons. Então, assim, eu comecei a baixar meu custo fixo. Algo simples, muito simples que ele me aconselhou, que também me ajudou a baixar meu custo fixo, foi o combustível do Fusca. Eu ia no banco todos os dias pagar boleto. Naquela época, eu pagava boleto só no banco. Nem a lotérica não recebia boleto ainda naquela época, entendeu? 97, 98, né? Então, eu ia todos os dias. Meu banco era na T63. Na T63. Então eu pegava o Fusca no Parque Ateneu e na T63 pagar boleto todos os dias. O que é que eu comecei a fazer? Pagar os boletos. Ele falou, vai uma vez por semana. Passa aí uma vez por semana. E eu ia no Fusca na segunda-feira, pagava os boletos de segunda a sexta. Porque não era muito boleto, não era um custo tão alto. Não era uma... Às vezes a gente faz no automático muitas coisas, né? E não para pra pensar. A gente tem uma teoria aqui que 4 mais 1 é melhor que 5. 4 dias trabalhando, 1 planejando. Exatamente, perfeitamente. Entendeu? Então, assim, é isso aí. Comecei a ir uma vez por semana, né? Com o Fusca no banco fazer o pagamento. Isso já trouxe uma economia, já me deu 12 meses, isso aí já Isso não deu ajudava. nem 12 meses. Eu tinha um ano, eu fiquei mais ou menos fazendo essa economia, mais ou menos uns 9 meses. 9 para 10 meses eu fiquei fazendo essa economia. Então, assim, eu lembro que sobrou um dinheiro para mim, já começou a sobrar um dinheirinho em caixa. Entendeu? Que não era muito, mas já era economia. 1.000 e pouco na conta. Naquela época, sobrar 1.000 e pouco, né? É muito. E um vizinho meu, de uma rua lá, vizinho lá, ele tinha uma Pampa, né? Eu com Fusquinha, trabalhando com Fusquinha, ele tinha uma Pampa. E se você encontrasse esse Fusquinha hoje, hein, Neto? Ah, eu comprava, ele veio uma relíquia. Eu tenho certeza. Então eu peguei, vendi o Fusca, né, e comprei uma Pampa, que é um carrinho de carroceria, né, uma espécie de caminhonete da Ford. Ajudaria já. Me ajudou demais, já me possibilitou, né, aumentar também as compras. Aumentar as compras, um transporte melhor. Melhor preço, porque você comprava mais. Exatamente, né? Eu lembro que eu comprava, eu pegava a Pampa, pra você ter uma ideia, quando eu fechava o mercado 9 horas da noite, eu ia pro Carrefour. Carrefour aqui no Carrefour Sul, ali da GO 020, ali da Jamel Cecília ali. Eu ia pro Carrefour buscar promoções. Então tinha dia que eu saía do Carrefour, com o Carrefour fechando, 11 horas da noite. Por quê? Tinha um arroz na promoção, entendeu? E eu ia pro Carrefour com a Pampa, lotar a Pampa. Às vezes eu fazia 2, 3 viagens na Pampa, levando mercadoria pro mercado. Você já tinha um ajudante nessa época? Eu, minha esposa e meu sogro. Era uma grande equipe. Meu ajudante era meu sogro. E a minha esposa ia junto, porque às vezes era limitado. Você chegava no Carrefour, Cada um comprava. sabão em pó Omo, tava lá na promoção, preço bem mais barato que no atacado. Você tinha de correr. Chegava lá, era limitado 3 caixas de sabão em pó Como Omo que é? por Você cliente. ligava pra saber ou você ia numa adivinhação? Ah, eu vou hoje porque... Às vezes propaganda na TV, na época, entendeu? Tinha já essa situação. Já tinha propaganda na TV, né? Então, assim, e algumas pessoas me informavam também, e eu ia também, às vezes, mesmo. Você tava no meio, né? Você tava perguntando. Antenado todos os dias, e eu ia pro Carrefour à noite comprar mercadoria pra levar pro mercadinho pra ganhar. Então, assim, um sabão em pó Omo, digamos assim, vou fazer um exemplo aleatório, um sabão em pó Omo que custava R$5 no atacado, né? No Carrefour, às vezes, estava R$4. Entendi. E eu ia lá e comprava uma Pampa cheia de sabão em pó Omo, né? Naquele momento de você descanso, você ia fazer compra. Era, Fazer compra. era o terceiro turno. Exatamente. Segundo turno. Segundo turno. Então, assim, tinha dia que eu saí, literalmente, muitas vezes saí do Carrefour com o Carrefour fechando. Então, assim, isso foi né, normal. Então, eu comprei a Pampa. A Pampa já possibilitou trabalhar melhor. O meu pai, né, quando nós chegamos em Goiânia... Qual que é o nome dele? Meu pai, Cláudio Alves. Cláudio Alves. O apelido dele é Dozinho. Meu pai faleceu já. 12. Meu pai faleceu agora em 2019. Recente. Recente. Então, meu pai, eu costumo dizer que eu aprendi a fé com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Minha mãe tá com 72 anos, pode chegar na casa dela hoje. O nome mãe, da mamãe? tudo bem, Zilda. Zilda. Chega lá, minha mãe, mãe, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Você não acha minha mãe
falando lamúria, reclamando. Nunca, não lembro da minha mãe reclamar. Mas você puxou ela, né? Que você sempre tá posto como positivo. Positivo. Eu aprendi a fé com a minha mãe. Né? Minha mãe não reclama de doença, minha mãe é saudável, minha mãe tá numa expectativa, agora nós estamos construindo uma chácara para ela, uma chacrinha, ela tá numa expectativa de mudar para essa chácara, de criar ali Tipo galinha, sítio, porco e tal, cara. entendeu? Então assim, minha mãe muito positiva, muito fé, né? E meu pai muito comercial. Meu pai toda a vida teve uma veia comercial, uma visão boa, entendeu? Você visualizava isso Não teve mesmo. oportunidades, mas tinha uma visão boa. E meu pai, quando nós chegamos em Goiânia, meu pai tinha dinheiro para comprar 2 casas no Parque Ateneu, mas preferiu colocar o dinheiro no banco. A inflação era alta, mas o juro também era alto, e aquela inflação foi comendo aquele dinheiro, ao ponto de não dar para comprar mais nada. Então meu pai morava de aluguel. Meu pai mudou para uma casa num ponto que era um ponto comercial, aonde é esse prédio da academia que a nossa ouvinte falou ali. Sim. Meu pai mudou para essa casa, e um dia ele falou para mim, por que você não conversa com... Tinha uma espécie de um lote vago ao lado, entendeu? A casa tinha uma casa de esquina, já numa avenida melhor, uma ruazinha melhor. Por que você não conversa com o dono desse imóvel para ele construir uma sala para você aqui? Eu pensei, se eu pedir para a imobiliária esse contrato, o telefone do dono, ela não vai me dar. Eu falei, se eu tenho um contrato de aluguel, me dá o contrato. Ele me deu o contrato. Eu olhei no contrato, Carlos Lozano. Nunca esqueci isso. Como eu disse, eu sou bom de memória, né? Sim. Liguei, na porta do meu PegPag tinha um orelhão. Né? Orelhão de ficha, para quem não, né, esses meninos mais novos. Não, mas eu conheci. Orelhão de ficha, cartão. E aí, disquei 102, serviço de informação, entendeu? A pessoa 102, meu Deus, verdade. Cobrava, hein? Cobrava, uma fichinha. E aí, a pessoa atendeu. Eu falei, eu quero o telefone de Carlos Lozano. A pessoa me deu o telefone. Como eu te disse, eu sou muito imediatista. A pessoa me deu o telefone, 3261... Disquei, coloquei a fichinha lá, disquei. Quem que atendeu do outro lado? O nosso preço fixo aqui é 3261. 3261, mas esse era da Vila Nova na época. Exatamente, da Vila Nova. Exatamente. Ele tinha uma oficina de peças de bicicleta na Vila Nova. Ali perto da praça, acho que abaixo da Praça Boaventura, tinha uma outra praça ali no meio ali. Até hoje, entendeu? É, no esquina, acho que é no esquina. É na Boaventura, do lado esquerdo, abaixo da Flávio. Do lado da Flávio. E eu lembro que ele tinha essa oficina lá e ele vendia peças. Ele era meio que um atacadista de peças de bicicleta, vendia muito pro norte e tal. Uma pessoa bem controlada. E ele atendeu. Eu liguei, ele atendeu. Alô, quem tá falando? Carlos Lozano. Seu Carlos, sou filho do inquilino do senhor aqui do Parque Ateneu. Assim, ele tinha comprado a casa pra filha dele que ia casar naquele ano. E aí... Eu falei pra ele, eu contei, olha, eu já tenho um PegPagzinho aqui, eu queria que o senhor construísse ele naquele lote ali pra mim mudar pra lá, né? Mudar o meu PegPag pra lá. Ele falou, hoje eu vou ir. Final do dia ele chegou lá. Você encontrou um neto. É porque Deus sabia que eu precisava de uma resposta rápida, né? Final do dia ele chegou lá, e aí nós conversamos, ele falou, tem 2 propostas pra te fazer. Ou eu construo e te cobro 2 salários mínimos, ou você constrói e te dou 2 anos de aluguel. Eu não tinha dinheiro pra construir. Falei, pode construir. E aí eu mesmo arrumei o pedreiro pra ele e tal, já fui ajeitando. Resultado, uns 2 meses depois o ponto tava pronto. Eu mudei o PegPag da Rua 3 pra Rua 201, que é onde é a academia hoje. E eu lembro, Thiago, que no PegPag da Rua 3, o máximo que eu vendi por mês, eu tenho esse caderno de anotações até hoje. O máximo que eu vendi foi 11 mil. Eu vendia 9 mil, 10 mil. O máximo foi 11 mil. Primeiro mês, no novo ponto, eu vendi 18 mil reais. Já foi um avanço, uma evolução. Segundo mês, eu vendi 20 mil reais. Falei, vou colocar um açougue. Vou montar um açougue. Olha o açougue aí. E aí tinha um banheiro no fundo, eu tinha construído com um banheiro no fundo, eu quebrei o banheiro, coloquei os revestimentos na parede, tinha que mandar a legislação, tudo prontinho. Fui na Catral, comprei tudo em 6 parcelas. Pronto para montar o açougue e inaugurar no outro dia. Né? Tô ali no caixa trabalhando e tal. Chega um vizinho meu, umas 2 casas acima, ele era açougueiro. Ele trabalhava nos açougues aqui no setor Pedro. Ele chegou, quando ele viu aquilo, ele falou assim, você vai montar um açougue aqui? Eu falei, vou inaugurar amanhã. Eu falei, rapaz, não faz isso não. Se eu soubesse que ia montar um açougue aqui, eu não deixava. Eu ia te aconselhar, açougue não presta, açougue, você vai ficar fedendo o seu mercado, qualquer coisa que você esquecer ali vai dar mau cheiro. E ele falou tão mal de açougue, tão mal do ramo ali, eu falei, rapaz... meu desejo era pegar tudo, colocar na pampa e levar de volta para Catral, devolver aquilo ali. Mas eu falei, não tem jeito. Vou começar amanhã, né? Já tinha feito o pedido da vaca, né? Que é um quarto de vaca, uma banda ali, né? E aí não teve jeito. Falei, mas é aquela palavra dele, que eu falei no começo. Nós temos sempre a opção de ouvir 2 vozes. Né? Ou a voz da derrota, a voz do desânimo, a voz do desencorajamento, ou a fé.
Entendeu? E eu falei, não, vou começar amanhã, não tem jeito, eu vou inaugurar o açougue amanhã. Eu postei um stories essa semana dizendo o seguinte. Uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória foi não ouvir, não escutar elogio, crítica de quem não tem resultado. Porque pode ser que eu vou ser contaminado a desistir. Exatamente. O que você fez foi o seguinte, não, peraí. Esse cara tem açougue? Exatamente. Ele era empregado no açougue, né? Então, assim, mas aquela palavra dele, negativa... Foi um combustível positivo. Me deu uma força que eu falei assim, sabe do negócio? Eu vou levar na ponta do lápis esse açougue. E eu anotei tudo. Olha a providência de Deus abrindo os olhos seu quanto a isso, né? E pra ser mais analítico com o negócio. Põe na ponta pra você não ter problema. Não faz inventário de ano, não. Faz todo dia. Faz todo dia. Boa, cara. Boa. E aí eu, todo dia anotando. Eu lembro que eu comprei naquele mês, né, 6 mil reais de carne. 6 mil. Mas a minha venda passou de 20 para 40. Então, assim... Isso em 98? 99. Era o mercado já que faturava bastante pra época. 40 mil, exatamente. Já vendi de 40, já pulou para 40 mil. Então, assim, aquele dia foi um avanço para mim. Ali eu comecei a ganhar dinheiro. Ali eu comecei a ver resultado. Né? E o seu Carlos Lozano, que era o dono do imóvel, né, ele ia todo dia 5 receber o aluguel. Dia 5 de fevereiro de 2000, ele chegou para receber o aluguel. E nesse dia ele fez uma comprinha, demorou um pouco mais e tal, tá ali andando e tal. E aí ele falou para mim, olha, eu coloquei esse imóvel à venda. A filha dele, que ia morar no imóvel, desistiu de morar. Né? Não resolveu não mudar para aquele imóvel mais, casou, foi morar em outro lugar e tal. E aí ele falou, olha, vou vender esse imóvel, tô comprando uma chácara, já ofereci, o dono da chácara vai vir olhar, mas você é, né, meu inquilino, você tem a preferência. Novamente eu fui lá no meu ex-patrão, isso se tornou um conselheiro para mim, um pai, um mentor. Buscou. Falei, e aí? E agora? Contei para ele, ele falou, você tem que comprar. Não tem jeito, você vai fazer o quê? Você tem que comprar. E aí eu tinha umas economiazinhas já, porque a venda já tinha melhorado um pouco. Mas era a única coisa que você tinha de se apegar ali. Eu não tinha mais nada. Não tinha um imóvel, não tinha um carro para passear, não tinha nada. Você ia recomeçar novamente. Exatamente. Aí ele falou, olha, eu vou vender. E aí eu fiz uma proposta para ele. Falei, olha, me parcela esse negócio. Dei uma entrada para ele, uma economia que eu tinha. Ele parcelou. Eu comprei o imóvel dele. Antes de eu terminar de fazer a reforma, eu mudei para casa que era ao lado, né? Que era o ponto de uma casa. Diminuiu o seu custo também? Quando eu comprei, eu mudei, né? A pessoa saiu de lá, eu mudei para lá. E aí eu reformei a casa, comprei móveis novos. Antes de terminar de pagar ele, já tinha feito reforma, comprado móveis novos. E aí eu comecei a prosperar, né? Então isso foi 2000. Fiquei no Peg Pag até 2005. 4 anos. 4 anos, né? De 97 a 2005, não, mas 7 anos. Depois que você comprou, mais 4 anos que você ficou nele. Depois que eu comprei, era 2000. Fiquei mais 5 anos. 5 anos. Fiquei mais 5 anos no Peg Pag. E aí eu comecei a prosperar. Comprei carro, comprei casa, comprei lote. Prosperei no Peg Pag. E meu ex-patrão, né? A gente se tornou amigo, né, mentor, como eu disse, e ele sempre ia lá fazer compra todos os meses. Ele ia lá, comprava, a gente sempre me acompanhava, né? Vinha vendo o meu progresso, o meu avanço ali. E aí, em 2005, né, ele me chamou, falou, vem ser sócio. Vem ser sócio nosso. Ele tinha uma loja de festa, daí já tinha se desfeito da fábrica de prata e papelão. Né? Tinha uma loja grande, uma loja de referência. Ele foi o precursor, né? o idealizador do mercado de festa. Você falou no começo, né? Você vendia para loja de festa. Não existia loja de festa em Goiânia. Em Goiás. No Brasil, acho que no Brasil, nós nos tornamos, você tem uma ideia, esse modelo de loja de festa se tornou referência pro Brasil. Goiânia se tornou referência pro Brasil. Muitos empresários de fora. Muitos empresários de fora vinham aqui ver as nossas lojas, entendeu? Para montar nas cidades deles. Então, foi assim um negócio inovador, né, na época. Ele montou presente mesmo de Deus. Supermercado, mas voltado para festas, segmentado. Exatamente. E ele me convidou, vem ser sócio e tal e tal. E eu vendi o Peg Pag. Era uma outra proposta ousada. Exatamente. Muito. Era uma mudança de vida radical. Radical. Eu vendi o Peg Pag em agosto de 2005. Né? 22 de agosto de 2005, nós concretizamos o negócio e eu me tornei sócio dele em uma loja. Nós montamos mais 3, a proposta era realmente crescer, montamos mais 3, fomos para 4 lojas. E fomos de 2005 até 2012, chegamos a 10 lojas. Né? Então, chegamos a 10 lojas de artigos para festa. 5 próprias e 5 franquias. Em 2009, nós formatamos o modelo de franquia. Né? Recente, Quando né? a gente montou em 2005, que nós saímos de 1 para 4 lojas, nós colocamos o mesmo nome de fantasia. Você é contador, você sabe o que eu estou dizendo. A Secretaria da Fazenda veio, desenquadrou uma loja nossa,
obrigou a gente a mudar os nomes de fantasia, porque configurava grupo econômico. Sim. Né? Então, qual que foi a ideia para usar o mesmo nome de fantasia? Franquia. Se for uma franquia, vai dar certo. Alguém te falou assim, não mexe com isso é muito complicado. Na época, não. Na época da franquia... Porque também o povo não sabia, não tinha experiência, né? Eu acho que na época de 2009, o modelo de franquia no Brasil já estava bem mais consolidado devido a algumas franquias. Mas lá em 97 era outra história, porque foi quando começou a bombar as franquias. Mas eu acho que não tinha muitas pessoas no nosso... aqui em Goiás... Não, eu acho que... Não era pouco. Franquias goianas não existia. Não existia. Não existia. Hoje nós temos muitos cases de sucesso, né? Nós temos... Fecha Escola, Juninho Alto, né? Nós temos aí Fecha Açaí, entendeu? Que são empresas goianas que, né, QG Pastéis, do Guilherme. Pastéis. O Guilherme da QG foi um dos que nos ajudou a formatar o modelo de franquia, entendeu? Que sentou conosco, que deu assessoria para nós. Trazer o QG para cá, trazer o Guilherme para cá, ó. Você tem contato com ele? Tem, não. Vamos contar a história. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você já trouxe a Michelle da Fecha Escova? Não, vamos. Vou te dar o contato da Michelle, o testemunho dela, um testemunho maravilhoso, lindo mesmo. Então, assim, e aí o que acontece? Em 2005, eu vim para de festa, né, como sócio, né, de uma loja, saímos de uma loja para 4. A Secretaria da Fazenda obrigou a gente a mudar, então tivemos que mudar. Tivemos uma loja desenquadrada que cruzou o CPF. Sufoco danado. Da sociedade. Ficamos um ano trabalhando desenquadrado, fora do simples, você imagina. Luta. Exatamente. Então, assim, aí em 2000, aí tivemos a ideia da franquia. E fomos madurando a ideia, né? Em 2009, formatamos o modelo de franquia. Eu lembro que veio um sangue novo para nos ajudar com isso, foi o Paulo. Quem tem o conhecimento com o Guilherme da QG mesmo é o Paulo, que é meu sócio, né? Então, assim, o Paulo fazendo administração e tal, e voltado para franquia, apaixonado, estudando franquia, e com amizade com o Guilherme, com amizade com o Tércio esqueci o nome da empresa dele agora, uma de suco que tem em Goiânia, BAP. É do BAP. É do BAP? É Goiânia? É Goiânia. Se eu não me engano, é. Tá. O Paulo que tinha mais contato com eles ali e tal. E aí, o que acontece? Formatamos o modelo de franquia em 2009 e começamos a abrir lojas. Então, fomos até 2012 nesse formato, né? Com 4 sócios. Então, aí, nós éramos eu, né? O Paulo, o Daniel e o Walter, que eram os 2 sócios que na época já eram sócios, que um que não concordou que eu voltar lá, você lembra? Já era sócio do Daniel. Então, era o Daniel e ele, né? E depois eu e o Paulo, né? Entrou eu e depois o Paulo. Nós demos uma participação pro Paulo. O Paulo começou como sócio nosso ali no modelo de franquia e fomos de 2009 até 2012 nesse modelo de franquia. Em 2012, essa sociedade foi desfeita, né? O Walter e o Daniel ficaram com 7 lojas no modelo de associação, né? E eu e o Paulo ficamos separados. Sem nenhuma perspectiva de continuar a franquia, nada. Você ficou com as outras 3 lojas tocando ou não? Tocando, mas assim, separado deles, né? Separado, ficou 7 de cá e 3 de cá. Dessas 3, uma era própria, eu tinha uma loja própria em Campinas. E as outras 2 eu me tornei comprador. Entendi. Era um amigo meu, que era jogador de futebol, né? E ele montou 2 lojas conosco como franquia. E ele... Você tocava elas? E ele morava fora do país, jogava bola fora do país, jogava em Dubai. E os irmãos da esposa dele que eram gerentes das lojas. E ele ficou comigo na época, na separação, por um acaso, por um arranjo de Deus. Nessas 2 lojas ficaram comigo, entendeu? Eu saí com 3 lojas. Comprador de 2, né? E dono de uma. Dono de uma loja comprando para as outras 2. E aí, comecei em 2013, isso foi final de 2012. Na nossa igreja, sempre tem no final do ano, na última semana do ano, uma semana da virada. Então, ali, depois do Natal, né, começa dia 26 normalmente. Então, dia 26 até dia 30. Então, projetando. Ali. Exatamente. É você projetando o próximo ano, orando e tal. E um dia eu fui para essa reunião, 2012, eu te falo, Thiago, assim, a separação da sociedade em 2012 foi um baque muito grande para mim. Porque eu não esperava separar aquela sociedade. Entendeu? Eu tinha muita afinidade com sócios, tinha muita afinidade com o negócio e tudo. Então, assim, eu imaginava que eu ia morrer sócio desses caras e crescendo e avançando e tal. Quando a sociedade acabou, eu fiquei muito abatido, né? Triste, meio que desanimado do comércio. Foi um período que eu desanimei. Então, assim, quem tá me ouvindo aí, entendeu? Eu imagino que passa, como você disse, pelo dia mal. Todo mundo passa pelo dia mal. Mas nós precisamos entender que Deus sempre tem o melhor. Tem que ter o bom ânimo. Deus tem o melhor. Às vezes, no momento que você está passando,
Você não entende, eu não entendia. De fato, eu não entendia. Eu falo... Porque era uma espécie de fim, né? Porque você tava tão empolgado e de repente vem um negócio desse. Foi uma mudança de fase, digamos assim, na minha vida, né? Uma mudança de trajetória. Então, assim, nós vínhamos numa pegada ali, de repente o negócio... Pá! E foi muito rápido, entendeu? Quando, né, a sociedade se desfez, né? Assim, o negócio foi muito rápido, muito... Pá, acabou, né? E aí, o Paulo era o único que não tinha loja. Ele saiu sem lojas. Então, eu tinha uma loja e comprava para duas. Paulo mais novo que você. O Paulo é mais novo do que eu, né? Eu tenho 45, o Paulo tem 31. Então, assim, o Paulo saiu sem loja. Então, o Paulo, ele estava tocando um projeto de uns relógios no shopping, uns quiosques de relógio no shopping, também não deu certo, ele acabou quebrando com esse negócio, né? E passou para a irmã dele, acabou não dando certo também, acabou fechando esses quiosques. Mas o Paulo tinha nos ajudado no modelo de franquia. Ele foi a pessoa que Deus usou para poder introduzir a gente no modelo de franquia. E ouvindo uma palavra na virada do ano, num desses dias da virada do ano, o pastor Raul pregou uma palavra que falava assim: não te abandone, Provérbios capítulo 3, não te abandone o amor e a fidelidade. Naquela hora eu senti tocado por Deus, porque o Paulo havia nos ajudado a construir um modelo de negócio. E tinha saído sem nada. Na nossa última reunião de sócios ali, né, nas 10 lojas, no comunicado que havia se desfeito a sociedade, a franquia, né, o Paulo pediu licença, falou: eu não tenho loja, vocês vão tratar a respeito de loja agora, eu tô saindo. Meu e tal. Deus. Na separação, o que o Paulo tocou pro Paulo de patrimônio? A mesa que ele usava, a cadeira que ele sentava, era o patrimônio que a gente tinha na época. Então, assim, o Paulo saiu sem nada. Sem nada, quando eu digo assim, sem loja, né? E aí, né, quando o pastor pregou aquilo, eu senti tocado. Falei, gente, pensei comigo, o Paulo não saiu, não tem culpa da separação, nada, da sociedade e tal. E ele saiu sem loja. Ele não saiu bem. Ele não saiu, entendeu? Ele não colheu o fruto daquilo que ele plantou, digamos assim. Falei, o que sobrou pra mim? Fiz uma análise. Falei, o que sobrou pra mim? Do negócio chamado franquia. Um salário de R$5.000. Eu comprava para as duas lojas. Era R$2.500 que eu comprava para uma loja e R$2.500 para outra. E a minha loja própria. Então, a minha loja própria é a minha loja própria. E me sobrou um salário de R$5.000. E fui orar. Né? O que crente faz nesses momentos de dificuldade? Vai orar. E eu nunca tinha feito um jejum de 7 dias na água. Eu sempre tinha feito de 3, de 5. Mas de 7 dias eu nunca tinha feito. Eu resolvi fazer um jejum de 7 dias. Né? E na videira a gente tem um hábito de fazer jejum. A gente tem 2 jejuns coletivos por ano. Né? Então a gente faz sempre jejum coletivo lá, que todo mundo entra na onda, digamos assim, né? Que é um momento muito bom. Mas eu resolvi fazer esse jejum separado em janeiro, começar em janeiro de 2013, que eu comecei, né, separado na sociedade, comecei e falei, vou jejuar. Jejuei 7 dias. Nesse período do jejum, eu tive um sonho um dia à noite, que uma irmã vinha e profetizava para mim. Ela falava, olha, não saia de onde você está. Eu te quero aonde você está. E eu entendi aquilo como sendo voz de Deus. Porque eu fiquei tão desanimado que eu pensei, vou ser pastor na videira. Quando você me perguntou lá no começo da entrevista, você me perguntou, já veio para a videira? Não, eu fui para a Assembleia de Deus. Sim. E na Assembleia de Deus, eu cheguei a ser até pastor na Assembleia de Deus. Né? Não um pastor dirigente, mas um pastor auxiliar. Foi consagrado. Exatamente. Quando eu vim para a videira como membro normal. Então, eu passei por todos os trâmites. Matriculei no cursão, CTL, fiz seminário e tal, líder em treinamento, discipulador. Então, assim, o meu desejo quando eu cheguei na videira era ser pastor. Entendi. E Deus não permitiu que eu fosse pastor na videira. Não era o ministério. Não era o que Deus tinha para mim. Né? Então eu falo hoje que eu sou muito mais útil hoje como empresário para o reino de Deus do que como pastor. Porque qual que é a visão religiosa da gente? Todo mundo quer ser pastor, né? Só cumpre o propósito de Deus se for ser pastor. Né? Então não era aquilo que Deus tinha para mim. E nesse sonho eu entendi como sendo voz de Deus. Fica aonde você está. Então imagina comigo, 2013, eu começo, né? Desanimado, digamos assim, né, com 3 lojas, sendo dono de uma, comprador para outras 2, sem nenhuma perspectiva de franquia, falo na presença de Deus, sem nenhuma perspectiva de nada. Mas aquilo que tinha sobrado para mim, eu falei, vou dividir isso aqui que sobrou com o Paulo. Não te abandone o amor e a fidelidade. Liguei para o Paulo, falei, Paulo, eu lembro que todo janeiro eu aproveitava as férias dos meninos, a gente ia para a praia. Tava na praia, tava em Porto Seguro, liguei para ele, falei, Paulo, contei para ele a história, falei, assim, você quer vir me ajudar? O que sobrou para mim do negócio que você ajudou a construir foi um salário de R$5.000. Ele sabia toda a história. Eu te dou, vem comprar comigo, vem me ajudar, vem me auxiliar a comprar. A gente sempre dividia a carteira em 2. Quem comprava alimento e quem comprava festa. Né? Então eu falei, vem me ajudar e eu te dou
metade do que sobrou para mim, te dou 2.500. Simplesmente no intuito de ser fiel a uma palavra de Deus. Eu vou dividir com o Paulo o que sobrou. Não pensava em continuar, não pensava nada. O Paulo falou, eu topo. O Paulo tinha quebrado com o negócio dele lá. Ele conta que ele não tinha dinheiro para fazer a despesa de casa, fazer compra. Ele estava indo comer na casa da mãe dele. Recém-casado, ele tinha meses de casado, poucos meses de casado. Então, assim, muito apertado, ele falou, topou na hora. Falei, beleza, eu vou chegar de viagem, a gente senta, ora e tal. Aí fizemos algumas reuniões, oramos juntos e tal. Começamos. Em março nós começamos. Comecinho de março a gente começou junto. Com 3 lojas, uma loja própria, 2 lojas como comprador. Isso em 2013. Março, abril, né? Vem um cliente que comprava na minha loja. Ele tinha uma lojinha de festa em Tangará da Serra, Mato Grosso. E ele vinha para Goiânia, comprava na minha loja, enchia ali 2, 3, 4 carrinhos, pedia um desconto, eu fazia um desconto para ele levava para vender isso na lojinha dele em Tangará da Serra. Eu abordei ele dentro da loja, já conhecia ele, abordei ele e falei, Jair, por que você não monta uma loja, né, uma franquia conosco? Não é usar o nome nosso, né? Tem pensamento de, né? Ele falou, sabe que eu tô orando por isso? Ele é cristão também, sabe que eu tô orando por isso? Dali iniciou... Talvez você jogou assim aleatório para ele. Falou assim, tô aqui, eu preciso conversar com ele. Jogou a semente que eu Na verdade, Thiago, assim, ele comprando de mim a preço de venda pra jogar a margem dele e vender lá na lojinha dele. Pensa o preço que ele tava vendendo esse produto lá. Quando eu falei com ele, eu abordei ele mais no intuito de o seguinte, olha, vem e vai comprar da indústria. Compra da indústria. Vamos melhorar. Pra que você tá comprando de mim? Vou te ajudar, vai comprar da indústria, porque franquia é um negócio meio ilusório. Porque assim, você pensa que franquia dá muito dinheiro, as pessoas olham e tal, mas assim, o ganho de uma franchise, um royalty é muito pequeno. É um aluguel. Exatamente, é um negocinho muito pequeno. Então assim, mas eu falei, Jair, no intuito até de auxiliá-lo, né? E ele topou. O Paulo foi e implantou a 4ª loja nossa. Isso foi em maio de 2013. O Jair estava comprando ali conosco em abril. Maio, o Paulo pegou um avião aqui, foi para Cuiabá, desceu lá. Ele mudou a loja de lugar para um prédio um pouquinho maior, que era a loja dele, era bem pequenininha, foi para um prédio maior. Colocamos o nosso nome e tal. Então, veja bem, olha o milagre. Nós levamos de 2005 a 2012 para chegar a 10 lojas. 2013 nós começamos com 3, depois da separação da sociedade. Terminamos 2013 com 10 lojas. E eu... cortar, mas antes até mesmo de você chegar aqui, a gente tava conversando, e eu até falei assim, tava conversando com o Thiago a respeito disso daí. A gente tinha feito uma pesquisa, e eu tinha feito uma pesquisa, e eu falei assim, cara, muitos anos você demorou pra chegar a 10 lojas, e a Hiperfest, o negócio que você tem hoje, em 8 anos se tornou o maior do Brasil. E aí, quando você tá falando aí, eu tô... É que não foi em 8 anos, né? Foi toda a sua vida de empreender. Não, mas eu tô vendo aqui o seguinte... É que apareceu em 8 anos. Não é isso. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte. É que o restante, todo o período pra trás, foi a preparação de Deus? Foi. Mas foi muito rápido, né? Sim. E aí, naquele momento em específico, de 2013 pra cá, é que Deus colocou um marco na vida dele pra falar assim, vai existir esse antes e o depois. Ponto. Depois é o negócio que é a continuação. Exatamente. Às vezes é simplesmente na questão de... Não era o momento de você seguir continuar andando com aquelas pessoas. E você... Exatamente. Eu penso assim, hoje a gente olhando para trás, entendeu? Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que nos introduziram nisso. O Daniel... Você tem que falar disso desde o início. O Daniel foi um pai para mim, um mentor, alguém que me ajudou muito, né? Esteve comigo, ele, a família dele, são pessoas maravilhosas. Mas eu penso que é um plano de Deus mesmo. Deus tinha um plano, né? Dali para frente a gente ir de outra forma. E algumas coisas têm que acontecer exatamente dessa maneira. Não, e se não for assim, se não for doída, não marca. Não sai, você não sai também. Porque se dependesse de eu largar ele, às vezes eu nunca largaria. Então, assim, houve a separação, entendeu? Agora você vai aqui, entendeu? Então, assim, e nós fomos. E esse crescimento não trouxe também um certo transtorno, não? Porque ou vocês estavam preparados para esse crescimento? Porque eu tô 19 anos trabalhando com empresários. E eu vejo também que não só a dificuldade financeira do empresário, mas também o crescimento muito rápido do empresário é um motivo de... É um teste. É um teste. Ou você quebra ou você cresce. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi muito rápido. Muito. Né? Muito rápido. Eu costumo dizer que Deus tem pressa em nos abençoar e nos prosperar. Porque o que aconteceu conosco foi um milagre. Humanamente falando, não teria a conta não fecha. Não fecha. A conta não bate. Você não ia. Não bate.
Não bate. Então, assim, eu sempre oro e peço a Deus, Senhor, quando as pessoas olharem para nós, que eles vejam de fato a sua bênção. Porque a matemática não bate, não fecha, a conta não fecha. Mas o Walter Dan, que é dono do Arroz Cristal, né, que é nosso irmão, um dia eu ouvindo o testemunho dele, ele falou o seguinte: a matemática de Deus não é a matemática do homem. Na matemática do homem, 1 mais 1 são 2. Mas na matemática de Deus, às vezes 1 mais 1 dá 3. Entendeu? Então, assim, você veja bem, nós levamos 7 anos para chegar a 10 lojas. No primeiro ano, nós chegamos a 10 lojas. Mas no primeiro ano, vírgula, sem dinheiro, sem recurso, sem pessoas, sem estrutura, sem o moral do mercado. Porque assim, ó, nós começamos do nada. Então, assim, Deus fez. Chegamos a 10 lojas. Finalizamos 2013 com 10 lojas. Né? Então, começamos 2014, né, com 10 lojas. Finalizamos 2014 com 17. Mais 7. 2018 com 35. Dobrou. Vai continuando aí. 2018? Não. 2013 finalizamos com 10, 2014 com 17, 2015 com 35, 2016 com 41, 2017 com 50, 2018 com 92. Nossa. Abrimos 42 lojas em 2018. Eu vou te contar por que nós crescemos tanto em 2018. Você perguntou para mim isso aí, esse crescer rápido. Trouxe o que trouxe? Trouxe dores. Crescer dói. Crescer dói, né? Quem tá me ouvindo, né? Quem é empresário sabe disso, né? A mãe, às vezes, a gente, na madrugada, fala: mãe, tá doendo minhas pernas, tá crescendo. Tá crescendo. Hoje a gente teve uma reunião falando sobre isso. Falou? Crescer dói. Então, assim, e foram momentos de adaptação, né? Aí, veja bem, aí entrou o Danilo, que é o sócio nosso hoje, aí o Paulo e o Danilo, nós somos 3 sócios hoje na franchise, eu, o Paulo e o Danilo. Então, assim, entrou o Danilo, o Danilo em 2014 ele entrou, né? Começamos em 2014, até 2013 era só eu e o Paulo, em 2014 entrou o Danilo. Então, assim, no período de 2016, 2017, eu e o Paulo, nós começamos a ter muito conflito. Entendeu? Muito assim, eu falava A, o Paulo entendia B. Eu falava 1, ele entendia 2. Ele falava 1, eu entendia 2. Então, assim, a gente não estava falando a mesma linguagem. Então, assim, o negócio... É o natural do crescimento. Exatamente, natural do crescimento. Crescemos muito rápido. Então, assim, acaba que as ideias dele não eram as mesmas minhas. Começou a divergir. Divergir. Porque as oportunidades também vão aumentando, né? Que é o seu poder de compra aumenta, seu poder de banco de dados de cliente, os funcionários. Então, você tem que decidir muita coisa em grande proporção. E você coloca muita expectativa nas pessoas. Você espera uma coisa, né, e vem outra, e ele esperava uma coisa de mim, às vezes vinha outra, eu esperava uma coisa dele e vinha outra. Então, normal. Quando foi em 2018, né, num curso, a gente fez um curso, ele fez primeiro do que eu. Em Goiânia? Ele fez em Brasília. Que curso foi isso? Eu quero fazer esse curso. Acho que já até fez. Eu acho que o pessoal... Acho que ele já até fez, né? Na verdade, o Paulo, em 2017, novembro de 2017, 2018, eu participei. Acho que o Paulo foi... Acho que foi comecinho em 2018, eu não lembro exatamente, mas acho que foi comecinho em 2018. O Paulo fez um curso de coaching. Né? Participou do método CIS. Em Brasília. Do Paulo Vieira. Eu ia chutar isso. E olha, pra você ter uma ideia, eu percebi a mudança quando ele chegou. No dia que ele chegou, eu percebi a mudança. A energia. Eu percebi a mudança na vida do Paulo. Paulo chegou contando e falando como é que foi. Beleza, tá. E ele ficou tão empolgado e queria que a gente fosse. No próximo era em São Paulo. Aí ele fez um movimento e eu fui. Fui eu, minha esposa e mais algumas pessoas. Fomos uma turminha, né? E aí eu participei do método CIS, né? Um choque. Exatamente. Levei um choque de realidade ali, né, e tal. E era a Feira APAS, uma feira que a gente participa, né? A Associação Paulista dos Supermercados. É uma feira grande que a gente tem alguns fornecedores que expõem, a gente sempre participa. Aproveitamos, exatamente. Então eu vim para o aeroporto para deixar a turminha, minha esposa e a turminha que tinha ido conosco, e o Paulo foi de Goiânia para lá pra gente participar da APAS. Nós nos encontramos literalmente no aeroporto. Sim. Então nós despedimos, a mãe dele também estava no curso, então ele despediu da mãe dele ali e tal, a mãe dele voltou, né? A minha esposa voltou junto com a mãe do Paulo e tal. E eu e o Paulo pegamos um Uber e fomos pro hotel. Dentro do Uber, eu virei pra ele e falei: Paulo, quero te pedir perdão. E aí, falei: quero te pedir perdão por isso, tal. Rapaz, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, nós nos abraçamos, tivemos um concerto. Que coisa. E houve uma unidade. Aliança. Mudou a nossa história. 2018, depois desse concerto, nós crescemos, nós abrimos. Depois disso, e quando eu falo que nós abrimos 42 lojas, nós abrimos praticamente 42 lojas depois desse negócio. Foi em maio, a APAS é em maio. Então nós tivemos de maio até dezembro para abrir 42 lojas. Onde que você estava no início de ano sem essa perspectiva de crescer, dobrar de tamanho. Dessa forma.
Exatamente. A Então, assim, importância da né, unidade. da unidade. E de quebrar o orgulho. Porque Exatamente. você tava com orgulho massageado. Você já tinha conseguido muita coisa. Ele Que também. eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque quando você, por exemplo, eu já tinha, até então você tinha prosperado no modelo com seus outros sócios. Tinha ido bem. Aí Deus veio e fez vocês irem muito bem. Aí, depois de um certo tempo, a gente fica assim, com medo, né? De falar assim, não, eu vou me expor. Vou me expor, Eu vou abrir, eu vou colocar as minhas falhas na mesa, digamos assim. Porque você construiu muita coisa. Você construiu muita coisa. Então acaba que a gente começa a entender, pelo menos, de modo geral, a gente começa a ter esse pensamento, não, eu tô certo nisso, eu tenho experiência nisso, eu já sei disso. E o Paulo foi meu funcionário. Sim. Entendeu? Quando o Paulo começou, ele era funcionário meu. Sim. O Danilo, quando ele começou, era funcionário meu. Então, assim, é o que vocês estão falando. Às vezes, um orgulho no coração. Você fica esperando, entendeu? Um respeito. E a importância disso partir de você. Exatamente. Isso que foi os detalhes que eu consigo pegar disso aí é porque tinha de partir de você. Porque fazeria muito sentido para você. Da mesma forma que eu esperava alguma coisa deles, um respeito, uma consideração, porque né, eles eram meus sócios, mas também foram meus funcionários. Né, e eles esperavam de mim como líder. Né? Você precisava de igualar ali os propósitos. Exatamente. Quando eu fiz esse concerto com o Paulo, sabe, assim, a coisa mudou da água para o vinho. Então, nós crescemos, avançamos, né? Terminamos 2018 com 92 lojas, terminamos 2019 com 120, terminamos 2021 com 140. Deu vontade de conhecer o Paulo, viu? Qualquer hora dessa, vamos fazer uma reuniãozinha com o Paulo. Pois é, o Paulo e o Danilo é porque eles têm medo de microfone, sabe? Deve estar me ouvindo aí. Eu convido eles para em off, viu, Paulo? Em off. Uma hora eu quero tomar um cafezinho contigo. Mas o Paulo é muito inteligente. Eu costumo dizer que o Paulo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu costumo dizer que quando você vai com o milho, o Paulo já voltou com a pamonha, o Paulo já entendeu? O Paulo é muito inteligente, é uma pessoa de uma expertise, de uma capacidade muito grande. E que o mundo precisa ouvi-lo. Exatamente, precisa ter essa ousadia. Mas amém por ele. E o Danilo, que é o outro sócio nosso, o Danilo tem um carisma, sabe? O aniversário dele é mal de Danilo. É de Danilo. Carisma. Boa. Então, assim, o Danilo, o aniversário dele é sábado agora, dia 4, no aniversário do Danilo. O Danilo é um cara fenomenal. Um companheiro que... O Danilo dá a liga entre eu e o Paulo. Então tá eu, tá o Paulo, tá o Danilo no meio. Ele tempera. Sabe, eles estão indo pescar agora, aproveitar o feriado, né? E eu costumo dizer assim, hoje eu tava brincando lá com isso. O Danilo não perde uma. Se eu vou pescar, ele vai comigo. Se o Paulo vai pescar, vai com o Paulo. Ele é o companheiro de todo mundo. Entendeu? Então, assim, ele é muito parceiro. O Danilo é uma pessoa fenomenal, entendeu? Muito humilde, muito parceiro, companheiro mesmo. E é interessante você falar isso, porque assim, o crescimento não é a gente, né? É um conjunto de coisas. Né? Ninguém vai longe. E a gente precisa. Né? A gente precisa de pessoas, né? E aí, que eu tava falando pra você, Deus cerca a gente, né? Deus cuida da gente, Deus manda um, manda outro, entendeu? Desde um funcionário lá, né? Às vezes aparta. Exatamente. Às vezes encontra lá na frente. Não existe uma regra, né? Uma receita de bolo perfeita. Você mexe com festa. Não existe uma receita de bolo perfeita, né? O nosso maior patrimônio hoje, né, é lidar com pessoas, né? O nosso maior... né, sonho hoje... É proporcionar festa. Exatamente. Nós trabalhamos com alegria, com festa. Nós temos que ser esse povo alegre. Não podemos ser esse povo magoado, né, rachado, né, com divisão, com facção. Não, então, unidade. Hoje nós temos unidade, nós falamos a mesma língua, graças a Deus. Eu queria que você falasse nesse tempo todo que você está passando e falando. É claro que você está falando de como foi construída a loja, mas eu conheço um pouquinho da sua história, até por conta do testemunho que eu ouvi. Em todo esse momento, você sempre também investindo na obra de Deus. Se eu tivesse que falar algumas palavras para você agora que me passa de você, em pouco tempo que eu tô com você, sensibilidade, gratidão, tudo isso encaixa muito bem com você. E você teve essa sensibilidade desde o início, né? De investir no reino, estar com o reino. Isso, eu queria que você falasse sobre isso, a importância das pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos aqui, outro dia eu vi você postando que você fez um culto, né, de ação de graças, se eu não me engano. Foi. Né, eu achei muito lindo. E nós temos também essa cultura, poderia dizer, nós temos aqui esse princípio, esse propósito de também fazermos uma oração na sexta-feira. Foi segunda-feira, hoje é sexta-feira, por algum motivo a gente muda os dias. Eu queria que você falasse da importância da gente convidar Deus todos os dias nos nossos negócios. Tiago, sem Deus nós não somos nada, literalmente, entendeu?
algo que eu oro todos os dias é para que o Senhor aumente o favor dele na nossa vida. Então, assim, tudo é pela graça de Deus. Não há mérito em nós. Não há justiça própria em nós capaz de chegar e falar, eu mereço isso, me dá isso. Não tem, entendeu? Tudo nós recebemos pela graça. E tudo que eu tenho recebido, como João diz, né? O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém. Então tudo que nós temos, recebemos das mãos de Deus. Nós temos por costume, né, hábito nosso como empresa, né, cultura nossa empresarial, orar todos os dias antes de abrir a loja. Não posso dizer para você que se eu falar isso eu estou sendo leviano. Não posso dizer que 100% das lojas fazem. Mas nós procuramos ensinar que todas as lojas, eu acho que 99,9% das nossas lojas tem um momento de oração antes de abrir as portas, todos os dias. E eu achei isso tão interessante porque a dificuldade, uma coisa é você fazer isso nas suas lojas. Outra coisa é você fazer isso com os franqueados. Entende? É a cultura de... Porque é uma dificuldade que se tem. Porque você está falando o seguinte, franqueado, você pode ter um cara que é um franqueado seu que a cabeça dele não se passava a ter isso, mas através da sua vida e através do seu negócio, Deus vem disseminando isso na vida das pessoas, possibilitando o contato delas com Deus. Eu sou fruto disso. Eu me sinto um pastor. Lá em 2013, quando eu quis deixar o comércio, quando eu quis deixar a vida empresarial, né, o business, para ser um pastor, Deus falou: não, fica aí onde você está. E hoje eu me sinto um pastor desse negócio. Sabe, eu me sinto um pastor desse negócio. Eu pastoreio essas lojas, essas pessoas, tudo. Nós começamos. Nós temos uma empresa, uma importadora, até quero convidar vocês para irem lá tomar um café conosco. Estão convidados. E assim, lá nós oramos todos os dias. Todos os dias nós temos um período de oração. Nós reunimos todos, são vários departamentos, mas a gente reúne todos, até o que eu postei segunda-feira agora. Até o pastor Luiz esteve lá conosco segunda-feira agora. Então, assim, nós oramos todos, e as segundas-feiras é o dia que eu falo. Né? Então, toda segunda-feira eu tô lá falando. E aí nós compramos agora nós estamos querendo montar um estúdio lá, não vai ficar chique igual esse aqui, não. Isso. Mas um estúdio pra gente, né, divulgar produto, gravar lives, gravar aulas, né, pro povo, treinamentos, né, para as lojas. E eu quero usar esse equipamento também para gravar esse culto, pelo menos da segunda-feira que eu falo. Eu quero postar na nossa lista de transmissão, nós temos uma lista de transmissão com todas as lojas, sempre motivando as lojas a continuar isso. Olha, eu falo isso na presença de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos. Eu tenho uma vida de oração. Eu oro para que Deus me dê prazer pela oração. E quanto mais eu oro, mais prazer eu tenho. Amém. Ontem você está dificultando o quanto de vídeos que nós vamos ter que cortar desse podcast, viu? Você vai ter muito trabalho, viu? Isabela e Bob Danilo, eles vão ter muito trabalho. Porque quanta palavra abençoada, sabe? Amém. O pastor Luiz falou no meu lugar na segunda, né? E ontem o rapaz que dirige lá a oração nossa lá... substituiu bem, né? Não, falei pra ele, que ele ia pegar. Falei, cuidado. O senhor tá pegando o boi hoje é meu dia, viu? Vou ceder pro senhor aqui. É um pastor amado, querido. Eu amo o pastor Luiz de paixão mesmo. E aí o nosso funcionário que toma conta, acho que foi ontem, ele mandou uma mensagem pra mim, eu tava na oração, ele mandou uma mensagem pra mim. O senhor quer vir ministrar hoje aqui? Eu falei, não, hoje eu vou tirar um tempo maior de oração, deixa pra segunda-feira que vem e tal. Então, assim, eu tenho prazer de estar orando. Então, assim, quem tá me ouvindo, quem tá começando um negócio, quem tá, sabe, empreendendo, quem tá com problema na família, problema em casa. No trabalho, na escola, relacionamento. Tudo, sabe? Fala com Deus. Fala com Deus. É a chave. Fala com Deus. Não tem como. Ontem eu tava com um supervisor, um gerente nacional, na verdade, de uma indústria, que ele veio me visitar e ele tava falando do medo dele de andar de avião. Sabe, eu tenho medo, eu pânico de andar de avião e tal. Eu falei, rapaz, aí fui aconselhar ele, falar pra ele, falei, ora, fala com Deus, Deus é pai. Tem experiências com o amor de Deus, entendeu? Porque eu tinha medo de andar de avião. E aí eu comecei a pedir a Deus pra me dar experiências com o amor dele. Conforme eu fui me sentindo amado por Deus, eu falei, sabe uma coisa? O que é um avião nas mãos de Deus? Não é nada. E em 2018, no final de 2018, nós estávamos voltando um avião da China, a gente vai na China sempre 2 vezes por ano. Pegamos um voo de Xangai para Nova York, né? E aí, depois de 1 hora de voo, né, de repente começou um barulho ali, todo mundo andando, correndo dentro do avião, né? Nós abrimos, o Danilo estava do meu lado assim na janela, quando ele abriu a janela, o avião soltando toda a gasolina, né? Dispersando toda a gasolina. Tínhamos voltado, estava em cima do Japão, estava voltando, dando a volta para pousar novamente em Xangai, de onde a gente tinha saído. Uma turbina tinha dado pau, né? E o voo não podia seguir, né? Eu falo na presença de Deus, fiquei tranquilo. Quando nós chegamos para pousar em Xangai,
Tava assim, cheio de ambulância. Sabe aquelas. Igual filme. Que poderia acontecer alguma coisa. Tava vazamento de combustível. Exatamente. Então podia explodir, pegar Sim, fogo. Então tava cheio de ambulância do bombeiro esperando aquele voo pousar. E em paz. No outro dia pegamos o voo. Teve um senhor lá que tava indo também no mesmo voo que a gente. Ele desistiu, falou: não vou. Ficou com medo. Nós no outro dia. Aviso de Deus. Nós no outro dia entramos no voo, fomos para Nova York, aproveitamos Nova York, conhecemos Nova York. Eu não conhecia Nova York. Conhecemos Nova York, passeamos em Nova York, viemos embora. Então, assim, sabe, o amor de Deus, a oração é alimento, né? A oração é alimento. Então, quando você ora, não por obrigação, sabe? Não por aquele negócio assim, Não para receber. Lembrando, já que você falou assim, eu sou fruto disso. Voltou já. A respeito Voltou? do culto. Já. A respeito do culto. Pessoal, coloca um ok aí. O Kelvin está falando nesse momento para ver se vocês estão ouvindo ele bem. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô com vontade de terminar, não. Nós temos mais um tempinho ainda, viu? 4 horas. Meu Deus, que história. Vai, Kelvin. Você tava falando a respeito de quando o José ele falou assim, olha, a gente faz o culto, e aí você falou assim, eu sou fruto disso, né? Eu tava lembrando do dia que a gente tava com o Salmo aqui, e aí uma coisa que é interessante, eu não sei se você já parou pra pensar sobre isso. E, por exemplo, o Salmo, né, hoje o pastor Salmo. Você conhece o pastor Salmo? Eu conheço de vista, né? É. Vi ele aqui no podcast aqui e tal. Foi o meu Pessoalmente, primeiro patrão. Eu vi E você ele- contando. E ele falava isso. Ó, eu tô pagando vocês pra escutar a palavra. Não, e aí, naquela época ele plantou a semente na vida do Thiago, né? E aí ele foi, quando começou o teu negócio, teve esse propósito de fazer esse culto toda semana. E aí eu tô pensando aqui o seguinte, cara, nessas 144 lojas, quantas pessoas que já saíram de lá e Não, levaram isso pra sim. vida? Você já passou por alguma situação de alguém vir e dar o testemunho dela que ela foi impactada por um contato com Deus através disso? Ou escutar através de outras pessoas isso? Esse projeto é um projeto, né? Isso, assim, Oi, som. Oi, som. Help. eu só assisto depois. Voltou já. Ao vivo eu não acompanho aqui você. Pessoal, Normalmente eu tô tá caindo envolvido aqui e tal, pra sabe? tá. Aí eu levanto 5 horas da manhã pra malhar, pá, boto você vai- um podcast aqui. Aí eu Podcast. fico Tem ouvindo. no Spotify também. Quando tem. Voltou, pessoal? voltou. Ah, que bênção. show. Nós estávamos aí onde? Continuando falando lá sobre a vida de Deus, a presença de Deus na nossa vida que na vida contagia. do seu sócio, dos colaboradores, nos produtos. A vida de Deus, ela contagia, né? Então, a vida de Deus que está em nós, que está em mim, na vida dos meus sócios, na minha família, ela contagia outras pessoas. Você estava me perguntando, Kelvin, né? Se alguém já veio, já falou, já deu um testemunho, fui tocado. Muitas, inúmeras vezes. Amém. Vou contar algo que aconteceu esses dias. Um representante que atendia a gente, né? Ele... Já há muitos anos ele atendia a gente. E ele chegou lá esses dias sem marcar, uns 4 meses atrás, 5 meses atrás. Ele chegou lá sem marcar, a menina anunciou, ele subiu para nossa sala de reunião lá e tal. A gente reuniu com ele. Na nossa sala de reunião tem uma pele de vidro que a gente enxerga o estacionamento todinho assim. E ele encostou o carro dele e falou: vim aqui agradecer vocês. Vocês são meus clientes.
Vocês compram de mim e eu... Primeiro carro zero que eu comprei, encostou um Nivus da Volkswagen zero lá, agradeceu e tal. Quando ele foi sair da nossa sala, da sala de reunião, ele falou assim, Neto, eu tô com muito medo da Covid. Eu falei, Carlos, não tenha medo, entendeu? Você tem que ter as precauções, tem que tomar todos os cuidados, mas não tenha medo, né? Porque o medo, ele escraviza as pessoas, né? Como disse Jó, aquilo que eu temo me sobreveio. Então, assim... A gente não pode ser guiado pelo medo, né? O medo de andar de avião, o medo de... Não, a gente não pode ser guiado. A gente medo da crítica, medo né? da crítica, medo da crise. Entendeu? Medo de tudo. Então, assim, a gente tem que ter fé, né? A moeda do céu é fé. Então, falei pra ele... céu é show essa. Falei pra ele, falei, Carlos, não tenha medo. Tenha as precauções, mas não tenha medo. Uma semana depois, ele me mandou um pedido de oração. Neto, ora por mim, eu tô indo internar. Na hora, eu gravei um áudio de oração, mandei pra ele. No outro dia cedo, eu mandei de novo. Né? Acompanhou. Fui mandando os áudios de oração, ficou uns 2 dias sem responder, daí o filho dele respondeu, meu pai desceu pra UTI. E aí eu fui orando e mandando todos os dias, e às vezes, nem todos os dias o filho dele respondia, demorava às vezes 2, 3 dias, ele respondia, eu perguntava como é que ele tava e tal. Sei que mais ou menos num período de uns 20, 25 dias ele faleceu. Ele veio a falecer. E depois eu recebi o filho dele, assumiu a pasta dele, se tornou representante, tá atendendo a gente. Mas um outro amigo dele, que estava sempre com ele, né, com o Carlos, né, estava sempre com ele ali, visitando a gente, ele contou algo para nós que... Falou, Neto, o Carlos era alguém que falava assim, se eu pegar a Covid, eu morro. Se eu pegar, eu morro. Sabe, ele falava muito isso. E eu estava em Caldas Novas, eu tenho um apartamento lá, e tem um amigo nosso também que tem um apartamento no mesmo prédio que eu. E ele, gordinho, né, gordinho, fornecedor nosso também. E eu contei isso pra ele. Falei, olha, nós temos um fornecedor que faleceu e ele sempre falava isso e tal. Né? A gente não pode falar isso. Nós temos que mudar o linguajar. A Bíblia diz que a morte... Trazendo essas atrações. Exatamente. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que bem a utilizam comem do fruto. Então, se você fala morte, 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 você vai experimentar de quê? De morte. Né? Se você fala vida, 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 você vai experimentar de vida. E eu contei isso pra ele e ele ficou caladinho. Passados uns 2 meses, eu encontrei ele em Caldas Novas de novo. Ele falou pra mim, aquilo que você me falou aquele dia mudou a minha vida. Amém. Eu falava a mesma coisa. Se eu pegar, eu morro. Ele é gordinho, né? Então se eu pegar, eu morro. Se eu pegar, eu morro. Ele profetizando. Profetizando. No dia que ele me ouviu, ele falou, vou mudar meu linguajar. Ele resolveu mudar. Poucos dias depois, ele pegou a Covid. Sarou, tá saudável, né? E aí eu contei esse testemunho numa oração, numa segunda-feira lá, no meu dia de falar, lá na oração, contei os 2 testemunhos, tanto de um quanto de outro, né? E uma funcionária ouviu, né? E ela mandou agora, tem uns 15 dias, 20 dias, ela tava de Covid e mandou pro chefe dela, né? É o sócio nosso lá, mandou pra ele, né, o feedback. Falou, olha, o dia que eu ouvi o Neto contando, mudou a minha história. Ela tem um problema respiratório e ela falou, olha, eu achava que se eu pegasse eu morria. E agora eu tô aqui em casa, né, de Covid, né, enfrentando esse problema, mas com fé no coração. Segunda-feira agora ela voltou a trabalhar novamente. E fica a lição. Vamos profetizar vida e repreender a morte. Exatamente. Então, assim, quem tem fé, né? O pastor Luiz pregou uma palavra esses dias maravilhosa. Ele falava 10 princípios para ser bem sucedido em tudo. Né? Então, oração, uma das coisas é oração, outra é a leitura da palavra, mas algo que ele falou é sobre ser positivo. Ele fala assim que um ateu positivo é melhor que um ateu negativo. Então, você tem que profetizar, você tem que falar. Porque dificuldade todo mundo enfrenta. O que você enfrenta de dificuldade aqui no seu negócio, que é um ramo diferente do meu, mas eu enfrento lá também, entendeu? Então, assim, cenário diferente. Como que você vai olhar isso? Como que você vai encarar isso? A forma com que você vê isso, a forma com que você encara isso, faz toda a diferença. Você tem a opção de olhar isso, né? E se abater, se entregar, se render, ou olhar e falar, eu vou vencer isso aqui vai ser mais uma oportunidade para Deus glorificar o nome dele. E eu passei por muitas experiências disso. Amém. Não, e olha, isso é um negócio incrível, porque assim, e o ponto principal é... O Kelvin vai falando baixinho, ele vai sentindo Deus, sabe? Não, ele vai a pressão vai cair. Ele esquece que ele tá no podcast. Perdão, mas assim, o ponto principal é que eu tava de Covid, teve um dia que eu tava passando muito mal, muito ansioso, e eu tava na angústia, assim, e o pensamento, olhando para as coisas assim, teve um dia que eu parei e refleti sobre tudo na minha vida, e tava vendo como as coisas eram tudo frágil. Como se tudo fosse meio que desmoronar. Eu até falei com a minha esposa, falei assim, ela viu, né, que eu tava diferente, eu falei assim, ela falou assim, e as coisas? E os problemas? Eu falei assim, eu sei que os problemas estão exatamente do mesmo jeito que tava, o problema tá aqui dentro. Aí eu tava lendo Salmos 46.
Nossa, Fugiu. Mas palavra da confiança no Senhor e que no momento que ele é o refúgio e que O no Senhor é momento nosso refúgio, nossa fortaleza. exatamente. E que ele vem para nos livrar da angústia. Amém. Eu li essa palavra, a mente mudou. E a palavra é vida. Exatamente. E aí, qual que é o ponto disso aqui? É que o problema, como você mesmo disse, ele já tá lá exatamente da mesma forma. O que muda é a forma da gente enfrentar ele. Você disse isso no começo, é a forma de você visualizar. Exatamente. Os vendedores lá de sandálias, sapatos. Isso. E isso é interessante porque aquele dia você foi e me mandou uma mensagem, o Thiago mandou uma mensagem pra mim 5 horas da manhã. Ele fez uma oração por mim e aí foi e mandou pra mim. 5 horas da manhã uma palavra, depois eu fui reler ela. E é tão. E é assim, todas as vezes que eu olho assim pra minha vida, eu vejo a questão assim, como que Deus ele age de forma individual com cada um. Com você é de um jeito, ele te usa pra falar. Ele tá nos usando esse projeto. Nossa, olha aqui, esse projeto abençoando. Que é um projeto que nasceu. A nossa empresa é cristã, mas é um projeto que ele não nasceu com esse viés, mas todos, 100% das pessoas que passaram aqui tem apresentado Deus. Não tem nenhuma vez que a gente não fala de Deus. E quanto mais o tempo passa, eu percebo que o certo da conversa não é a vida das pessoas, é Deus. É Deus. Você percebeu? Das formas diferentes. Eu, que Deus inclusive, vem vou começar a anunciar o podcast de uma maneira diferente a partir de hoje. Porque não é para destravar os resultados. É para destravar a sua vida espiritual, é para destravar a essência da vida, né? Então, que é o que você esse desconforto que você sentiu lá naquela época, essa semana, eu senti um desconforto de orar. Falei pra minha esposa, falei assim, meu bem, tá acontecendo algumas coisas, nossa vida tá uma bênção, mas eu tenho rodeado de pessoas que estão passando por tantas situações complicadas. Vamos orar. E a intenção não era nem orar pelo Kelvin, não. Não, era outro projeto, outra situação. Mas aí 5 horas da manhã, e eu falei, orei pelo propósito, aí eu falei assim, vou orar pelo Kelvin, e foi orando. E aí ela foi falando assim, ora por esse também, ora por esse também, ora por esse também. Manhã de oração. Não, e depois ela acordou no outro dia e falou assim, Isabela, seu pai disparou que eu dei vontade de virar pra ele e falei assim, ora pela Maia, a Maia é a cachorrinha. Ela falou assim, quase que eu falei, mas ele tava tão assim na frequência espiritual que eu não quis quebrar, mas mas assim, é o que você falou. E quando você falou assim, eu oro para que Deus me dê prazer na oração. Eu senti isso nas 5 horas da manhã. É a hora mais fácil de orar, porque tem pouca gente orando. Né? Então a fila tá curta. É uma brincadeira aí do mundo gospel. Mas foi isso. Esse desconforto é o que a gente tem que orar. Deus, me dê desconforto para orar, para falar com o Senhor. Me dê saudade, me dê sede de estar com o Senhor. Né? Então, que é o que você falou da questão da angústia, é o dia mau. É o dia mau, mas tem de bom ânimo, porque no amanhecer o Senhor vai dar a luz, vai acabar aquela tempestade, né? Exatamente. Vamos dar uma pausa aqui, só para... Danilo, eu queria que você colocasse aqui pra gente na tela o slide da Hiperfestas, pra gente apresentar aqui essa empresa maravilhosa que tem edificado as vidas de muita gente. É incalculável, é centenas, porque a gente tem cliente, a gente tem colaboradores, a gente tem a sua família... Tem nós, né? Tem fornecedores, tem parceiros, enfim. É infinito o que o Senhor tem feito através dessa empresa. Eu acredito, até a gente teve uma conversa aqui. Será que todo mundo conhece Hiperfesta? Se não conhece, já ouviu falar em Goiânia. Eu falei assim, cara, isso é mais ou menos você falar o seguinte, você conhece o Portal Shopping? Você pode não ter ido lá, cara, mas você conhece. Mas, tem uns Portal Shopping. Mais um ponto que assim, hoje, agora, eu tenho que eu já conheci Hiperfesta, mas a perspectiva que eu tenho é diferente do que antes do podcast. É porque você via ela como uma empresa de gerar lucro. Não, exatamente. E era criada para isso. Mas acima disso, existe um propósito maior. É o propósito por trás. Exatamente. Entende? Porque isso, eu acho que isso que é interessante. Eu acho bacana que eu vejo que você conta a sua história em várias oportunidades e que eu acho que você tem que continuar fazendo isso, porque as pessoas começam a ter essa mesma perspectiva que eu, porque isso muda. Muda muito para enxergar para as coisas. Porque várias vezes, todos os meus clientes, eu paro, a primeira coisa que eu faço é conhecer a história dele. Todas as vezes, eu vejo a mão de Deus em algum momento. Amém. Todas as vezes. E eu imagino que acontece isso com você, Neto. Eu tenho a maior satisfação de falar o que Deus fez na minha vida para as pessoas. Eu acho que o que tem te dado energia, isso é comigo,
é falar quem é o responsável disso tudo. E aí parece que dá mais vontade no outro dia repetir o mesmo processo de fé, de esperar o milagre todos os dias. Eu ouvi uma palavra de um pastor, é uma palavra até conhecida, ele falou assim, ó, o que é possível o homem faz, mas você tem que orar para aquilo que é impossível às suas mãos, que aí o Senhor vai fazer. E essa empresa, ela tem sido responsável. Passa um outro slide para a gente também falar um pouco de uma outra empresa que tem feito a apresentação de Deus na vida de outras pessoas, Amém. Que é o Grupo Asos, né, que nasceu com a Souza. Hoje nós trabalhamos com 4, vou te apresentar o nosso grupo, para você saber como que Deus tem nos abençoado. Hoje nós trabalhamos com 4 frentes, contabilidade, jurídica, financeira e empresarial. Essa necessidade foi para ajudar os nossos clientes em mais frentes, né? Todo o cliente nosso precisa do marketing, então a gente tem a Upper Grau. Precisa de uma gestão financeira, nós criamos a Agregar. Precisa de uma assessoria jurídica, nós temos a Borges Moraes. Precisa de uma análise tributária. Nosso sistema tributário hoje é complexo, então nós criamos a análise para fazer os planejamentos, crédito tributário. Nós temos aqui a Souza, né, que foi a que deu início, né, a precursora de tudo isso. Então, vocês que não seguem a gente, tem um grupo Asos aí hoje para você acompanhar também uma empresa que tem apresentado Deus como responsável Amém. De tudo isso aqui. Então, é isso. Ó, que delícia, hein? Bom, foi bom. Que negócio bom. gostoso. Muito bom. Acabou a bateria aqui. Não acabou não, mas eu acho que saiu aqui, mas... Meu Deus, eu ouvi aqui um comentário aqui, Neto, assim, ó, eu já ouvi tantas essas histórias do Neto, mas cada vez que ele conta eu aprendo algo novo. É porque a palavra tem se renovado na sua vida, né, Neto? Eu costumo dizer que a Hiperfesta, ela nasceu no coração de Deus. De fato, não existia planos humanos para a Hiperfesta, né? Quando a Hiperfesta nasceu, ela nasceu no coração de Deus. E por um plano, por um propósito, né? Tá vendo você apresentar as empresas aí, a gente tem uma história parecida, porque tudo começou com a Hiperfesta. De repente veio utilidades, Hiper Confeiteiro, veio a Gimpex, que é a importadora, veio a Hiper Gôndolas, depois veio a Hiper Contábil. Então, assim, nós estamos aumentando o leque, uma Hiperlog, que é uma transportadora que a gente está montando, também montamos, já estamos transportando para nossas lojas. Tudo em função da festa, tudo em função daquilo que Deus deu para nós como modelo principal, né? Então, assim, eu louvo a Deus porque o Senhor tem aberto portas e... né, na sua graça, na sua bondade, no seu amor, Ele tem nos surpreendido, tem nos prosperado, tem nos dado graça de estar, né, abertos nessa pandemia. Nosso ramo foi um ramo muito afetado, muito mesmo, não pode haver aglomeração. Parou as festas. E que fazia festa em menor proporção. Exatamente. Ano passado vocês cresceram quanto? Ano passado nós abrimos 20 lojas. Em meio à pandemia, em meio ao tempo que não estava tendo festa. O Senhor fez uma festa na cabeça dele. Exatamente. E falou assim, eu vou te mostrar quem é o Senhor. Deus é Deus, né? Deus então, é Deus. Louvo ao Senhor, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Pessoalmente, tenho assistido vocês aí, né, nas madrugadas, como eu disse, né? Vou lá, coloco lá, começo a assistir. Mas muito legal estar aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, na vida de pessoas, né, que estão ao meu lado. Né? Sou extremamente abençoado, tenho uma família abençoada, então muito bom estar aqui com vocês. Amém. Deus abençoe esse projeto de vocês, que vocês continuem trazendo gente aqui para compartilhar. Eu tenho sido muito edificado com os podcasts aqui, viu? Amém. Estava assistindo um casal que estava aqui, o Marcos e a Kênia. Exatamente, foi muito legal. A Suzana também, foi muito legal também dividir a história dela. Então, assim, são pessoas que vieram, são pessoas que vieram, que contaram testemunho, que desafia a gente. E eu tenho orado a Deus antes de fazer o convite. Eu tenho pedido para Deus, quem é a pessoa que você quer usar para nos abençoar? E Deus tem colocado pessoas maravilhosas com testemunho. Danilo, vamos ler alguns comentários? Tem alguma coisa aí? Tem bastante comentário, bastante participação. A gente já vai liberar o Neto aqui, mas a gente tem que ler alguns comentários. Elaine e Eliseu colocou aqui, o poder da língua, temos que profetizar palavras abençoadas. Amém. Muito boa. Suzane também com a participação, falou pastor de 144 lojas. Amém. E até a gente perguntar se o senhor tem ideia de quantos funcionários já tem, né, na rede? Total? Nós temos mais de 700 funcionários. Mais de 700 funcionários. Mais de 700 funcionários. Então o senhor é pastor de 700 funcionários. Uma igreja, né? Uma grande igreja. Grande igreja. O Reginaldo aqui falou que você vai ter que voltar porque a live caiu algumas vezes. Olha o golpe. É um golpe. Isso aqui foi proposital, né? Eu coloquei aqui só o pessoal falar isso mesmo. E deixa eu ver aqui. Suzane também tá muito edificada, né? Palavras sábias. Tem a Késia Reis, incrível. É sua filha? Minha filha.
Então foi Minha ela filha. que falou. Ah, legal. Aquela que já ouviu muitas vezes. Assim, se sim. você consegue surpreender sua própria filha com as suas histórias, então imagina a gente. Que não tá todos os dias. E pior, porque o pessoal fala que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Só que lá na sua casa tá sendo diferente. Amém. Ela é minha fã, né? A minha filha é minha fã. Eu sou fã dela, né? Me deu um presente maravilhoso, né? Tá vindo outro presentinho aí, né? Me deu o José Marcos, que é meu neto, que eu amo de paixão. Eu achei legal que a gente sempre pede um mini currículo, né, para os convidados. E aí no final ele colocou assim, ó, e vovô do João Marcos. José Marcos. José Marcos. E eu achei interessante, porque é orgulho, né? É muito bom, né? uma É benção. ver sua história, a continuação, né? É verdade. Que benção. Tem a Eugênia Diogo, colocou aqui que algumas palavras chegam até nós simplesmente no dia certo. Então, ela foi bem edificada com a palavra de Amém. vocês. Eu tenho dia. Na verdade, eu acho que essa frase é do Kelvin, mas eu peguei ela pra mim, que esse projeto, se abençoar uma vida, pra gente já fez muito sentido. Perfeito. Mas Deus tem sido ainda, nos surpreendido ainda mais e abençoado muitas vidas através de... E não tenho vontade de acabar, viu, Kelvin? Eu também não. Quando a gente for... Você pegou Covid, eu segurei a sua. Quando eu precisar de viajar, você vai pegar a minha, viu? Claro, passear, viajar pra Europa, é assim, É isso Estados aí. Unidos. Isso, amém. Tranquilo. Amém. Isso é muito É bom. isso aí? Sim. Gente, então é isso, ó. Nosso podcast, ele fica disponível na... Deu certo o YouTube hoje? YouTube deu tudo certo, Graças a Deus. Deus Tudo abençoe o bonitinho. YouTube. Também vai ficar disponível aqui no Instagram. Daqui, eu acho que amanhã já tá. E no Spotify também, a partir de amanhã, você vai poder fazer as suas viagens, escutando, ouvindo o que o Senhor tem feito na sua Amém. vida. E também nos outros podcasts que for vir, né? A semana que vem a gente vai estar com o Roseval Ferreira, jornalista também, muito conceituado aqui de Goiás. E a gente vai ter a bênção. E ele é um contador de história, né? Outro dia, assim, já tem um tempo, eu fui almoçar no restaurante. Eu não a conhecia. Eu só comentei alguma coisa com o filhinho ou filhinha, não sei. Nós ficamos uma meia hora batendo papo. E pra você ver, né? A gente não se conhecia. Eu fico imaginando agora. Eu nem sei se ele vai lembrar que era eu. Mas enfim, a gente vai receber aqui o Roseval Ferreira. A gente tá terminando a agenda de setembro para outubro. Vou pedir ajuda para o Neto com o seu pessoal, trazer. Já pensou se você consegue trazer o pastor Rafael, o pastor Aloysio aqui para edificar a vida? Eu vou... Pastor Rafael, você pode convidar, na hora ele vem. Eu vou convidar o pastor. O pastor Luiz por conta da agenda, Da agenda às é mais vezes, complicado. mas eu vou estar orando, eu vou profetizar, minha boca tem vida, eu Amém. vou trazê-la aqui para edificar. Amém. E o pastor Luiz é como você, é só a gente dar o start e aí o resto deixa com vocês. Assim, tem que orar. E assim, a oração tem poder, né? Então, se você orar e pedir, quem sabe Amém, né? não, ele vai estar aqui, eu Amém. profetizo. Pode esperar aí, gente. Eu vou orar e vocês também vão orar para que o pastor Luiz venha aqui contar, ajudar a gente com as palavras. Sabe que Deus tem abençoado a vida daquele homem, né? Tenho certeza que Eu- vai ser marcante. Eu, assim, um dos homens mais abençoados com as palavras que eu já ouvi, pastor Luiz. Não só para mim, é para muita gente. Presencialmente, eu só vi o Luiz ministrar uma vez. E aí, eu tava com você no dia, né? A gente tinha ido lá. Foi no evento dos Dos empreendedores. empreendedores radicais, né? Eu falei assim, cara, mas é usado por Deus mesmo, porque a forma como ele traz a palavra É diferente. Amém. é muito diferenciada. Vamos terminar com um conselho? Não, vamos terminar com um conselho, não. Vamos terminar com uma oração. Amém. Mas antes, um conselho. Pra quem nesse momento tá no dia mal, como a gente falou, né? A Bíblia, não foi eu que falei, foi a Bíblia. Nos alertou. O Assim, ó, dia mal vem. o dia mal vem, mas tem de bom ânimo. E aí depois vai resolver tudo isso. Exatamente. Um conselho pra quem tá nesse dia mal. Olha, quem tá num dia mal, quem tá nos ouvindo agora e quem vai ouvir depois, né, que vai estar gravado aí, como eu tenho assistido sempre depois de gravado. Quem tá no dia mal, meu conselho é para que você dê ouvidos à voz certa, né? Sempre haverá uma escolha para você, né? Decida escolher, né, ouvir a voz de Deus. Decida, né, entender e compreender que Deus é bom. Na sua essência, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Só tem planos bons a nosso respeito, né? Esse dia mal hoje você pode não entender ele, mas amanhã você vai, né, entender e compreender. As coisas vão se encaixar e você vai ver que é Deus trabalhando na sua vida, permitindo certas coisas. Não que Deus é mal. Deus não faz mal para ninguém. Mas às vezes ele permite que a gente passe por alguma coisa para forjar em nós, né, algo mais forte, mais poderoso. Então, que você possa, de fato, ter ouvidos espirituais para acreditar, para crer.
nos planos, no propósito de Deus. Deus é bom, né? A Bíblia diz que Deus tem planos bons a nosso respeito. Maiores que os nossos. Maiores que os nossos. Desde que eu comecei meus negócios, né? Com mercadinho, depois com festa e hoje. Toda a vida eu acredito que Deus tem planos bons. Passa por dificuldade? Passa. Já fechamos lojas, já tivemos muitas dificuldades, mas sempre acreditando. Circunstâncias. Sempre acreditando que Deus tem planos bons. Né? Deus tem planos bons. Só termina a nossa vida, a nossa história só termina quando Deus coloca o ponto final. Se Deus não colocou o ponto final na história, é só uma vírgula. É porque coisa boa ainda está por vir. Deus abençoe os ouvintes, né, que estão nos ouvindo, que eles possam, né, crescer em fé, romper em fé. E para os colaboradores da Hiperfesta? Só um abraço, né? Amo de paixão todos eles, são pessoas abençoadas que estão lá conosco dia a dia, né, levando a missão, visão, valores, o comprometimento nosso, né, fazendo pessoas realizar os seus sonhos, né, que fazer uma festa é um sonho, né? Então tem festa de aniversário, festa de casamento, festa de 15 anos. Revelação então, agora, né? Chá de revelação. Chá de revelação. Estão lá na ponta, né, levando essa fé que a gente fala que tem aqui, eles estão lá na ponta, levando essa fé, esse otimismo, né, essa alegria, passando. Então um abraço para todos os nossos colaboradores, nossos franqueados, nossos sócios, nossos irmãos, nossos amigos. Amém. Antes da oração, Pastor Neto. Amém. Eu quero te presentear nós aqui do podcast com essa caneca, com esse caderninho para você anotar seus pedidos, para declarar. Útil. Amém. Então a gente tem que deixar um pedacinho desse momento que vai ser tão edificante para muitos ainda. A gente queria que você guardasse de carinho. Obrigado. Amém? Presente maravilhoso. Vou usá-lo. Amém. Postar depois tomando um chá, um cafezinho. Aqui, amém. Com a caneca do podcast. O senhor ora, abençoando essa multidão de pessoas que vai assistir esse podcast e as nossas vidas em especial. Amém. Vamos orar então, né? Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome nesse instante, nessa hora. Senhor, pela vida do Tiago, pela vida, Senhor, do Kelvin, pela vida do Danilo, pela vida de todos que estão envolvidos nesse projeto. Que eles possam, Senhor, continuar sendo canal, instrumento nas tuas mãos. Guia eles, dirige eles, direciona eles, ó Pai. Quantas pessoas precisam ouvir histórias reais, histórias verdadeiras, Pai. Senhor, de fé, que o Senhor mudou a história. Pai, eu te louvo porque eu pude estar aqui hoje contando um pouco do meu testemunho. Que eles possam ser conduzidos nesse projeto, Senhor. Anima eles, encoraja eles, fortalece eles. Ajuda eles a olhar sempre para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Livra eles de olhar para a circunstância. Livra eles, ó Pai, de olhar para o problema, para a dificuldade. Mas que eles possam, Senhor, acreditar que esse projeto é dos céus para abençoar vidas. Que haja alcance, que haja influência, Senhor, da vida deles e desse programa na vida de outras pessoas. Oro por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, que vão nos ouvir depois de gravar esse programa, para que o Senhor possa ativar a fé deles. Que eles possam, Senhor, receber ânimo, fé, coragem, disposição, alegria no seu coração. Pai, no nome de Jesus nós oramos, Senhor, e declaramos que todos vão se posicionar em fé, porque o Senhor ouve a todos, mas atende-os da fé. Que o Senhor encontre corações aquecidos com fé para acreditar na sua bondade, na sua graça e no seu favor imerecido. Abençoa cada um nessa noite no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Danilo, pode terminar o nosso momento aqui com o pessoal? Pode terminar o momento, você viu? A oração foi forte, né? Pode terminar o momento. E mais uma vez eu quero agradecer vocês todos que acompanharam e que vão acompanhar ainda essa linda história. Mais uma vez, muito obrigado, Neto. Eu que Sinta agradeço. sempre em casa, você é sempre o nosso convidado especial. Amém. Obrigado. Amém. Você e sua família toda. Amém. Obrigado. Pode falar, cara. Não, é só agradecer. Foi um grande prazer te conhecer. Prazer foi meu. Eu tinha visto os vídeos, mas assim, é diferente. E, de fato, é lindo como a história que Deus vem fazendo, construindo na sua vida e utilizando a sua vida para atingir outras pessoas. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu vou terminar aqui com um salmo que o Kelvin tinha esquecido. 46. É o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, Neto. Amém. Prazer em te conhecer. Obrigado. Você é muito legal. Valeu. Obrigado, valeu. E todo o Danilo é legal, cara. É verdade. Os Danilo são gente Manda um boa. abraço pro seu sócio Até também. mais, pessoal. Tchau. Tchau. E aí, Neto? Que coisa Bom demais, né? Mano, passou rápido, deu tempo, ó. Não, 2 horas.